Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 168. Eu sou André Cantoni e ao meu lado a voz da consciência, aquela que você não vê, mas você escuta muito bem, Joyce Morastone. Olá, Blumencasters. Eles não me veem aqui, mas me veem no Instagram, né? Muito no Instagram, né? Mas às vezes mais tudo que eu, né? Ah, isso é exagero. Ah, não, porque eu sempre tô ali batendo foto, né? Tô sempre documentando tudo e aí sempre aparece você. Mas sejam bem-vindos a esse episódio que é de um tema diferente, né? Tema super diferente. Exato, nunca trouxemos alguém desse segmento aqui. Segmento supermercadista, né? Então, vai ser algo novo, algo que a gente não tem. A gente sempre tá do outro lado do balcão, né? Sempre como consumidor, uma coisa que todo mundo vai praticamente toda semana. A gente vai nos supermercados, mas a gente não sabe muito bem como é que é a operação, a logística, a administração, como é ter um negócio de supermercado, né? Então a gente vai conversar hoje aqui com ele, que é o proprietário de uma rede muito grande de supermercados aqui em Blumenau e região. Ele que tem nome de cidade de Santa Catarina, né? Então seja muito bem-vindo, Paulo Lopes, da Rede Top. Boa tarde a todos que nos ouvem, que nos assistem. Um prazer, André, Joyce, estar com vocês. Para mim também é algo novo, né? Eu dei N entrevistas já para todos os canais de TV e rádio, mas no podcast, primeira vez que eu estou fazendo. Vez. É novidade para ti também, novidade para mim também. Novidade para a gente receber o teu segmento e novidade para ti aí estar no podcast também. Exatamente. Que legal, cara. Então vai ser muito bacana a gente estar conversando aqui com o Paulo, que já estávamos também, né, numa conversa muito, muito bacana. Até comentei, vou parar de fazer perguntas, porque senão não é a curiosidade do momento, né? Exato. A gente gosta de fazer as perguntas com os nossos ouvintes aí acompanhando. Exatamente, né? Aquele negócio da espontaneidade, né? Exato. Mas então aí já pedi para você se inscrever no nosso canal. Gente, é muito importante que você se inscreva no nosso canal para que o nosso canal cresça cada vez mais. São 2 anos e meio aí produzindo conteúdo, como eu falei, são 168 episódios. Então tem muito, como eu costumo falar também, é um cardápio, um menu aí cheio de opções, de histórias fantásticas que a gente traz aqui de pessoas de Blumenau que fazem a história acontecer, que mexem com a economia da cidade. Então, né, a gente sempre leva aí para você de forma gratuita e a gente pede aí humildemente que você se inscreva no canal, ative as notificações, ative a sineta aí para não perder novos episódios como esse aí todas as semanas, sempre um episódio inédito. Temos também o nosso canal de cortes, está um pouquinho abandonado, né, Joyce? Mas já estamos providenciando, né? Mas já se inscreva lá no nosso canal de cortes, que é uma forma que você tem aí de consumir pílulas, né? Dos nossos episódios. Então, se você não tem tempo de assistir o episódio completo, que às vezes demora 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, lá você consegue os melhores momentos dos episódios e aí sim, né, dá aquela vontade de, eu quero assistir esse episódio completo aí você vai pro canal principal, que é o canal do Blumencast, tá certo? Combinado? Pedir para vocês aí, já que a Joyce já citou, seguir o @Blumencast. Lá a gente tem muito conteúdo sobre a cidade de Blumenau, conteúdo histórico, conteúdo atual, os nossos famosos Blumencast Gourmet. A gente visita vários restaurantes da cidade, né? Toda semana aí a gente está em algum lugar diferente para mostrar para vocês, para sugerir para vocês, como eu costumo dizer, a gente vende o turismo, né, de Blumenau pro blumenauense, né? Exatamente. Muitas vezes o blumenauense não sabe o que fazer, ou sempre vai nos mesmos restaurantes, nos mesmos lugares, e tem cada restaurante fantástico em cada lugarzinho, em cada pontinha da cidade que é surpreendente, né? Sim, são várias dicas, tanto gastronômicas quanto as curiosidades de Blumenau, né? Tem muita coisa interessante lá que vale a pena seguir e é conteúdo todo dia também, né? Todo dia. A nossa equipe tá sempre bem focada a fazer conteúdo. Equipe de 2, né? Tá sempre muito focada realmente em trazer o melhor conteúdo, né? Tem os stories do nosso dia a dia, né? Um pouco aqui dos bastidores, né? Do que a gente grava também. Tem lá, então você vai com certeza gostar muito de estar acompanhando aí o Blumencast no Instagram. E temos também que agradecer o pessoal que nos acompanha aí pelas plataformas de streaming, né, de áudio, como o Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, enfim. Muito obrigado para você que nos ouve por áudio. E temos também os nossos capivaras? Os nossos capivaras. Quem são os nossos capivaras? Os capivaras são aqueles membros exclusivos que apoiam o canal do Blumencast. Então, a gente recebe o apoio dos capivaras, né? Eles pagam aí um valor mensal e a gente consegue aí retribuir em melhor qualidade de áudio, de vídeo, de conteúdo para vocês. Então, se você está assistindo aí esse episódio com qualidade de som, com qualidade de imagem, agradeça aí os capivaras do Blumencast. E capivara do Blumencast também tem uma série de vantagens, né? Então,
brindes que a gente eventualmente recebe aqui dos nossos convidados. Você pode aí ter acesso à agenda de forma antecipada, né, dos nossos próximos convidados do mês. Você pode aqui assistir nos bastidores um episódio ser gravado para conhecer aqui o estúdio do Blumencast. E a gente de vez em quando se reúne aí para conversar, para trocar ideia, para comemorar, para bater um papo, né, Joyce? É isso aí. Isso mesmo? Vamos para os nossos patrocinadores também agradecer, porque sem eles isso também não seria possível, né? Então falar aqui da Premier Soft, né, que é uma empresa de software. Lá você consegue desenvolver qualquer tipo de ideia que você tiver na sua cabeça. Fala com o pessoal da Premier Soft, eles também fazem alocação de equipe, né, com profissionais de TI a qualquer momento, tá? Então se você estiver precisando aí de um profissional de TI para uma demanda específica, né, não precisa contratar e depois essa pessoa vai ficar na sua equipe lá sem alguma tarefa, né? Você pode contratar aí de forma periódica lá na Premier Soft. E a Lavô Blumenau, que é a primeira lavanderia de autoatendimento de Blumenau, tem 2 endereços. Uma fica lá na Ponta Aguda, na República Argentina, anexa ao posto GG, e a outra fica também anexa ao posto Meta Linear, ali na Avenida Martin Luther, no bairro Vitor Conder, tá? RSU Energia, então para você que quer economizar na conta de luz instalando painéis solares, né, a gente já fez o nosso orçamento, realmente ficou muito abaixo, já tínhamos feito outros orçamentos e é fantástico, tá? Qualidade dos equipamentos, dos materiais utilizados, da mão de obra empregada, é uma empresa que está há mais de 20 anos já no mercado, então vale muito a pena falar e pedir um orçamento com a RSU Energia, tá? Unifique, né, internet aí fantástica, temos aqui na nossa casa 600 MB da Unifique, mais a TV, eles também têm o streaming da Unifique e nunca nos deixou na mão, né, Joyce? Não, ótimo, e nós precisamos, né, trabalhamos muito. Com isso. O tempo todo. O tempo todo. Exatamente. E Construcolor, então agradecer aí ao pessoal da Construcolor, recentemente fizemos a nossa reforma aqui em casa, né? Então todas as tintas, material aí, massa corrida, roda teto, roda meio, roda pé, todo tipo de roda a gente utilizou da Construcolor. E mandar um abraço aí para o nosso querido amigo Evaldo Fischer Neto, que foi o último convidado, né? Exato. Do Blumencast aí, foi um papo muito legal conhecer a Construcolor. E a Porto Madeiro, estofados, sofás, temos 2 sofás, né? Então já é o segundo sofá que a gente tem da Porto Madeiro. Porto Madeiro que fica ali na frente do Norte Shopping, na marginal da BR-470. Eles estão com uma série de promoções ali de sofás outlet, tá? E sempre tem novidades vindo, você pode fazer sofás aí sob medida, né? Pode escolher a cor, o tecido, o tamanho, enfim, tem até sofá com som, né? Tem muita tecnologia envolvida. Tem muita tecnologia embarcada. E tem desconto para quem... 7%. Exatamente. Então, se você disser que viu pelo Blumencast, lá, qualquer sofá, qualquer negociação que você escolher, tem 7% de desconto da Porto Madeiro. Mandar um abraço lá pro nosso amigo Wagner, né? É isso aí. Vamos que vamos? Vamos lá. Então, vamos lá. Ô, Paulo, nossa primeira pergunta, brinquei contigo ali da cidade, né? Antes disso, eu quero saber da Joyce. Tu sabe onde é que fica Paulo Lopes? Não sei onde fica, mas já ouvi falar. Ah, sim. Fica na Grande Florianópolis. A Joyce é muito boa em geografia. Péssimo. Mas a nossa primeira... Depois de Palhoça. Isso. Mais específico, né? Mas a nossa primeira pergunta sempre pro nosso convidado é se ele nasceu em Blumenau. Tu nasceu em Blumenau? Nasci em Blumenau, sim. Que bacana, Nasci cara. aqui. Só brincando um pouquinho sobre o nome da cidade, né? O Rufino Zaibel, que todos conhecem. Foi vice-prefeito. Foi vereador também. Na época que ele era vice-prefeito, eu era presidente da CDL nesse período. E sempre que íamos numa cerimônia, que ele estava representando a prefeitura, que ele ia falar, quando ele se dirigia a mim, ele dizia: o único cara que eu conheço que tem uma cidade só dele. Olha a importância, né? E eu falar a verdade, a gente passa pela 101 e passa por Paulo Lopes, mas pela 101. Eu nunca entrei na cidade. O que eu sei é que lá tem uns queijos artesanais muito bons. Né, que são produzidos lá. Eu tenho vontade de conhecer, mas eu realmente também não conheço a minha cidade ainda. Eu sempre brinco que é uma cidade que foi feita em minha homenagem, mas na verdade não é. Cara, que massa. E aí tu nasceu em que bairro aqui de Blumenau? Na Ponta Aguda. Na Ponta Aguda? Na República Argentina, mais precisamente. Bom, eu nasci em 62, né? Tenho já 61 anos. Na época não existia aquela ponte, não existia aquele anel que hoje, né, tem lá. Aquilo ali foi feito na época do Félix Tais, né? Foi feito na época do Félix Tais. Eu acho que eu tinha na época 14 anos quando a ponte foi inaugurada. Tu diz a ponte, né? Lá a ponte do anel viário, né? Faz aquele... A da Ponta Aguda já existia, obviamente. Não, né? essa já é bem antiga, né? Não é tão antiga assim. Isso, não, essa já existia, sim. Mas ali especificamente, eu nasci lá...
Hoje é Rua Silvano Cândido da Silva, que liga lá com a 470. Sim. Passa lá pelo presídio, né? E liga Blumenau com Gaspar. Com certeza, cara. Então nascesse lá, nasci ali. Silvano Cândido da Silva. E quase hoje... vizinho do Telomar Florencio ali. O Telomar é meu primo, né? Ah, para! Eu tô olhando aqui por a casa dele. Não, mas ele já veio aqui. Me lembrou ele, né? Sim. O Telomar é uma figuraça, né? O Telomar é meu primo, como eu falei. A mãe dele era irmã do meu pai, né? Então a gente tem uma infância juntos desde criança e eu tenho boas recordações porque o Telomar, quando a gente era criança, tinha os gibis e ele desenhava gibi. Porra. A gente não comprava gibi, a gente lia os gibis que ele fazia, né? Desde criança, então... Ele tinha uma coleção enorme também, né? Sim, ele tem um dom. Eu tenho alguns quadros dele lá em casa, né? Que show, cara. Eu digo que o Telomar tem uma alma de artista que poucas pessoas têm. É verdade. Eu tenho alguns quadros dele e uma vez eu fui botar uma moldura num quadro, a pessoa que moldurou, ela falou assim, nossa, que quadro lindo. Eu disse, olha, eu faço aqui muitas molduras, né? Mas esse quadro tem alma. Eu achei tão legal o que ela falou. Cara, né? Eu nunca tinha ouvido isso, né? E de fato, ele é muito... Ele tem uma sensibilidade. É um gênio. Exatamente. E um senso de humor muito bom, sim, né, cara? Sim. Tu conversando com ele, tu só dá risada. Eu não vi toda, mas eu vi uma parte da entrevista que ele deu pra ti aqui, assim, eu ri pra caramba. Massa, cara, que legal. Ele é muito massa. Bom, o que mais ficou marcado, todo mundo comenta lá com a gente, é do nome dele, né? Como é que... Porque eu faço a pergunta, né? Tá, e esse teu nome da onde, né? Ah, por causa do martelo, né? É martelo invertido, né? Telomar, martelo, né? Cara, ele consegue com tudo. Esses dias a gente passou na frente lá no Anel Viário, né? Aí tem às vezes tem os quadros, que ele também contou alguns perrengues dele, né? E aí ele falou do... daí a gente deu uma olhada lá e aí é sob velha direção, né? Tipo, geralmente tem lá, sob nova direção, sob a velha direção, né? Ele tem um senso de humor muito bacana. Muito bom, muito bom. Tá, e aí tu nasceu lá em 62, né? 62. E tu estudou aonde daí? Primeiramente estudei lá na própria República Argentina, uma escola Almirante Tamandaré. É interessante porque essa escola, a República Argentina nessa época era uma região muito pobre, né? Nós tínhamos alguns pontos em Blumenau, que era ali, era o Becararanguá, era a Toca da Onça, enfim, né? Ali é muito conhecido a Pedreira, né? A Pedreira surgiu depois, é? Não é da minha infância, veio depois, tá? Mas a Pedreira... Por ali, né? É, bem ali. Então eu estudei ali até a 7ª série. Quando fui para a 8ª série eu fui estudar à noite no Pedro II, daí com 13 anos. Né? Que é um colégio de referência, né? Isso, daí terminei meu primeiro grau no Pedro II, fiz o 2º grau todo no Pedro II. Tentei ser médico. Tentei 3 anos vestibular para medicina, não consegui. Na época só existia a Universidade Federal de Santa Catarina, que tinha medicina, não tinha nenhuma outra universidade particular. A FURB não tinha? Não tinha. Era só administração, contabilidade? Só administração, exatamente. E difícil, no fim, depois eu acabei casando também, desisti da medicina e me tornei dono do supermercado. E já foi cedo assim mesmo, cara? Ou tu passou por outras vivências, experiências profissionais assim? Na verdade, quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai abriu um atacado de guloseimas. Meu pai trabalhava naquela época na lojas HM. Pô. Para quem lembra, Hermes Macedo. Né, meu pai era cobrador. Sim. E ele ia completar 15 anos de casa. E eles fizeram uma mudança, já começando com carnê, eles iam demitir alguns cobradores, e meu pai pediu para ser demitido, que ele já fazia paralelo à noite, final de semana, ele já ia comprar alguma coisa, revendia, enfim. Ele já tinha uma veia empreendedora. Já tinha essa veia empreendedora de varejo. E quando eu tinha 10 anos de idade, ele saiu então da HM e começou a montar um atacado de guloseimas. Ele pegava a Kombi, ia a Curitiba, trazia, para quem lembra, né? Alguns vão lembrar, pirulito Zorro, pirulito Campeão, Bala Soft. Bala Soft que matou muita gente. E ele trazia uma Kombi cheia desse produto e saía vendendo de bar em bar, né? Na época não existia o supermercado praticamente, né? Era muito mais... secos e molhados, né? Secos e molhados. E depois foi também trabalhando com outros produtos, biscoito, enfim. No fim virou um atacado de não só mais de guloseimas, como de gêneros alimentícios de um modo geral. E quando eu tinha 14 anos mais ou menos, os vizinhos iam lá comprar. Então a gente estava lá trabalhando, estava lá às vezes tirando uma nota, descarregando um caminhão, carregando um caminhão. Os vizinhos, eu quero comprar, sei lá, um saco de arroz, um saco de trigo. E eu dizia ao meu pai, vamos fazer uma lojinha aqui, nem era no supermercado, uma lojinha para a gente vender os produtos que a gente vende, né, para os vizinhos, para a gente não precisar de uma forma mais organizada. Ele disse,
Se tu quiser, faz. Eu não quero saber disso, não. Tem uma sala aí, te vira. Eu tinha uma sala lá pequena, peguei, chamei um carpinteiro lá, fiz umas prateleiras, improvisei um caixa e a gente começou a vender aquilo que nós tínhamos no atacado nessa pequena loja. Sim. E que mais adiante se transformou num supermercado. Então, mas história... isso lá onde era a casa de vocês? Lá onde era a nossa casa, lá na República Argentina. O Telomar, né, que nós falamos, morava tipo assim... 200 metros da nossa casa, porque o meu avô faleceu muito cedo, ele faleceu com 32 anos. E meu avô tinha uma veia empreendedora muito forte. Na época ele tinha já com 32 anos um açougue, e ele tinha uma pedreira que fazia pedras, né? Parte do calçamento da rua 15 de novembro saiu da pedreira dele. Cara, que massa. E ele faleceu muito cedo de uma doença na época, não tinha cura, que foi tuberculose, né? Mas deixou um terreno enorme lá, que a minha avó depois dividiu para os filhos, por isso que Telomar, como sendo meu primo, nós morávamos perto, né? Entendi. E tu sabe, cara, que esses paralelepípedos da rua 15, meu Deus, né? Muitas pessoas importantes passaram por essas pedras, né? Sim. E tem gente que, presidentes da República, né, e tudo mais, quantos desfiles, né? Porque Blumenau, como a gente costuma falar aqui, né? Se tiver um desfile de minhoca, o Blumenauense vai lá assistir, né? E então, assim, o Blumenauense ama a Rua 15, principalmente pelos desfiles. E teve gente que na época da reurbanização da Rua 15 guardou paralelepípedos, né? O próprio, a confeitaria Tenges ali, o Tenges é um que tem um paralelepípedo guardado. Eu não guardei, deveria ter guardado também, mas eu tenho um médico dermatologista que eu vou há muito tempo. E ele tem na mesa dele, no consultório dele, um paralelepípedo daquele que você dá o 15 de novembro. Cara, isso pra mim muito legal. É muito Se eu pudesse, aqui a gente tem um pouquinho, né, de algumas coisas históricas aqui no nosso cenário, cara, e se eu pudesse ter a oportunidade, eu teria também um paralelepípedo da Rua 15, cara, porque é muito... Acho que a Rua 15 se confunde com a história da nossa cidade, né? Total. E tu sabes que eu fui presidente da CDL em 2000. E a minha primeira preocupação foi justamente com a Rua 15. Hoje, olhando para a Rua 15, eu acho que para mim é uma das ruas mais bonitas das cidades catarinenses, de outras tantas cidades, porque é a rua mais antiga, uma das mais antigas. Porém, a preocupação na época, hoje para mim ela se torna ainda maior, é que a gente vê ela se degradando. Né? Ela está bonita pela reforma que foi feita, mas vamos lá, em termos de mix de loja, em termos do comércio, mudou muito. Exato. Já foi a principal rua de comércio da cidade, hoje não é mais. Né? E quando eu assumi a presidência da CDL, eu tive essa preocupação. A gente, inclusive, na época, a gente criou um projeto chamado de Shopping a Céu Aberto. Foi um projeto muito bacana, em parceria com o Sebrae e as outras entidades, para a gente transformar, de fato, num shopping a céu aberto. E hoje, né, se você for para os Estados Unidos, por exemplo, os shoppings fechados estão desaparecendo. Lá já existe um conceito de shopping a céu aberto. Né? É uma coisa meio que está voltando assim. Exatamente. Né? E nosso projeto, obviamente, que não era bem nesse sentido, mas era, de fato, levar as pessoas para a Rua 15. Né? Um sábado, fechar a rua só para o pedestre, para poder usufruir das lojas, tomar um café. Porque nessa correria do dia a dia, por exemplo, eu que estou lá, minha empresa hoje está lá em Dayal, eu moro em Blumenau, mas a empresa está lá, eu não passo pela Rua 15. Sim. Muito raramente eu faço, né? E justamente o pensamento foi esse, de levar as pessoas para a Rua 15 no momento que as pessoas já não iam mais. E deu certo, as pessoas gostavam muito, mas depois os próprios lojistas começaram a reclamar porque fecha a rua para carro. E era uma construção, na verdade, né? Sim, porque o Blumenauense ele tem um pouco desse hábito de criticar antes do negócio acontecer, né? Então, tipo, vai reclamar, precisa, para tu ter uma evolução, tu precisa de um momento de conturbação, que é a obra em si, né? E, querendo ou não, isso afeta. E o lojista, ele fica assim, não, mas eu preciso fechar o meu mês aqui, né? Todas as muito imediatista, né? E é uma construção, né? É uma mudança de hábito, uma mudança de costume. E para minha surpresa, assim, eu já visitei alguns países, né? Em todas as cidades que a gente vai no mundo, tem um calçadão, a maioria tem um calçadão permanente. Sim. Mas eu tive algumas cidades que no sábado também, e incrível, assim, a mesma coisa que a gente fez aqui, sem estudar, sem ver, fazia a mesma coisa, fechava a rua, trazia algumas coisas que serviam para a comunidade, a gente trazia diversas entidades que mostravam o trabalho, enfim. Tipo atrações, né? E tinha também aqueles serviços sociais, né? Isso. E era muito bacana, né? Pena que os lojistas não
não captaram a ideia, né? Não aderiram à ideia. Exatamente na época da reurbanização, tu era presidente do CDL? Não, foi depois. Foi depois? Depois já, sim. Porque ali aconteceu 99, 2000, né? Eu fui em 2010, presidente. 2010. Foi na década de 2000. Isso, entendi, isso, então já tinha acontecido. Exatamente. A gente, né, recebeu aqui também o Arninho Birger, né? Que, pô, foi um cara na época, o capitão. Eu acho que ele era presidente da CDL naquela época. Se não era, fazia parte da diretoria, não lembro. Emílio Chiran, que era muito da CIB também, CDL também. Do Cindy Lojas. Do Cindy Lojas, isso aí. Recebemos também. Ele tem algumas ideias ainda hoje interessantes para a Rua 15, né? Não, e nós temos que nos preocupar, porque, como eu falei, é a principal rua da cidade. Uma rua, eu acho linda a Rua 15. Exatamente. Né? O rebatimento que hoje já não está mais aparente, né? Mas até está se estudando aquela tinta para voltar a aparecer. Mas ali estão as casas típicas, né, que foram preservadas, até a história de Blumenau. Exatamente, cara. E o que eu acho que para ela se tornar mais ativa, né, ser mais atrativa, ela tem que ter um mix de loja bacana. Um shopping, o que eles se preocupam com o mix de loja? O que te leva a um shopping, né? Tem todo o lazer, tem toda a alimentação, mas também tu vais querer ir ver o comércio. Sim. E a Rua 15 não é diferente disso. Ela devia ter um misto de restaurantes, de bares, de cafés, que não tem. Né? Já foi, é uma pena isso. Não tem mais. E é outra coisa, chega às 6 da tarde, fecha tudo, a rua fica meio escura, nos finais de semana, meio-dia, fecha tudo. Né? Agora aos domingos está sendo aberto para lazer, né? Que é bacana. E a gente vê as pessoas curtindo, as pessoas gostam. Né? Passeando com cachorro, tem aquelas bicicletas ali também, umas bicicletas diferentes. Tal, mas é uma preocupação, acho que nós, enquanto blumenauenses, temos que ter, tá? Eu acho que a Rua 15, ela merece toda a atenção. Mas aí, cara, eu acho que é uma questão ali de mercado, de economia mesmo, né? Porque muitas realmente lojas foram para os shoppings, assim, e hoje a grande crítica do blumenauense que fala da Rua 15 é isso, né? Só tem loja de capinha de celular, só tem vendedor da Trimania. Isso. Cara, realmente, mas como atrair? Porque recentemente a gente pesquisou aluguéis lá, eu vejo que os aluguéis são relativamente baratos. Eu não acho que os aluguéis são caros para uma loja na Rua 15, assim, né? Eram caros, hoje estão baratos? Hoje estão baratos. A gente viu assim, cara, R$1.200 uma sala na Rua 15 é muito barato. Eu acho que é porque, como os prédios são mais antigos e estão construindo muitos prédios novos e mais tecnológicos, né? Pelas regiões, ali pela redondeza, eles são obrigados a diminuir o valor. E mais do que isso, oferta e demanda. Como as pessoas estão deixando de frequentar muito a Rua 15, aquilo ali ainda é um corredor muito assim para desafogar a beira-rio, então os carros usam ainda muito ali, as pessoas acabam não andando muito para comprar, né? Como tu mencionou, anos 70, 80, aquilo era um fervo, né? Sim. O turismo de compras acontecia aqui, né? Pô, a gente tinha Vili Zivert, Melman, a Caça e Pesca, enfim, pô, eram lojas referência. A Ering, né? A Ering, lojas Ering, né? Ali, pô, era fantástico, né? Mas é aquilo que eu falei, assim, eu vejo que é um mix de loja mesmo, porque a partir do momento que não se tornou mais atrativo e surgiram outros comércios em outros locais da cidade, as pessoas vão para esses lugares. Se nós olharmos para o passado, dependíamos 100% do centro. Tudo acontecia no centro, as agências bancárias eram todas no centro, então tudo convergia para a Rua 15 de Novembro. Hoje não mais. Né? E essa questão da mobilidade, que as pessoas se preocupam com isso, que Blumenau ele é estreito e comprido. Se nós pegarmos de ponta a ponta, Davi topava lá no Garcia dá quantos quilômetros? Nossa. Né? Então, se as pessoas hoje conseguirem resolver no seu bairro, e os bairros têm crescido muito. Né? Se nós olharmos no passado, tinha bairro que o comércio era muito ruim. Hoje, o comércio dos bairros são fortes. Exatamente. Olha Itapau Central, olha a Fortaleza, olha o Garcia, enfim. E tudo isso também acabou tirando um pouco desse movimento do centro. Né? Mas eu acho que tem que ter uma aposta no Rua 15. Lamentavelmente, né? Daí eu culpo os donos dos imóveis, porque hoje a maior parte é tudo locador. Se eu não me engano, eu contava nos dedos, tinham 6 lojas que o proprietário era o dono da loja. Era o dono da loja. Eu não sei se ainda tem isso. Acredito que não. Hoje tudo é meio que investidor. Praticamente só, né? investidor, exatamente. E o investidor, ele não está muito preocupado que loja vai abrir. Ele sempre se preocupou somente em alugar. Com a ocupação, né? Mas aí agora está a consequência, né? Os aluguéis caíram, justamente porque a rua não é mais atrativa. Se fosse atrativa, o aluguel seria caro. Né? Vai ver quanto é que é o metro quadrado de Balneário Camboriú, por exemplo. E tem outra questão que eu acho que é super importante. Né? A Rua 15 ela é eminentemente comercial. Nós temos pouquíssimos prédios ou pouquíssimos moradores na Rua 15. Isso é um problema.
Porque chega justamente à noite, fecha o comércio, fecham os escritórios e fica abandonado. Isso é uma pena. Né? O ideal é ter um mix de moradia com comércio. Se nós pegarmos a região da Alameda, que hoje acho que é a que mais cresce na cidade, lá tem um misto de moradia e de comércio. Restaurantes bons cafés, né, empórios, enfim, se tornou uma região atrativa para morar e para comércio. Exatamente. E diferentemente da Rua 15, que é só comércio. E é um exemplo super positivo, porque a Alameda também é uma rua histórica, né? Sim. Desde praticamente aí da época da colônia ela existe. E ela conseguiu se reinventar. Ela me lembro quando eu era piá, que eu estudava no Pedro II, Alameda, era uma região ultra nobre. Era uma região de moradias, não existia comércio, eram moradias. Casas, né? Boas e casas grandes, boas. Nas enchentes de 83 e 84, ela depreciou muito, porque foi água, né? Aquelas casas, aquelas mansões foram todas inundadas e as pessoas abandonaram. Devagar foi criando algum comércio e depois vieram os prédios. Hoje está um misto, né, de moradia com comércio, que é o modelo ideal. E hoje é a região mais valorizada da nossa cidade. Que bacana, cara. E aí voltando um pouquinho então, né? Então tu lá naquela sala, né? Na salinha ali que tu começou a fazer com as prateleiras e começar a vender ali pros vizinhos e pessoal ali da comunidade. Como é que tu foi crescendo isso assim? Rapaz, devagar, né? Foi daquela salinha, foi emendando mais uma salinha, no fim se transformou de fato no supermercado. Bota açougue, bota... Né? Como é que era o nome do mercado? Rapaz, acho que era... Porque o nome da empresa era Luiz Júlio Lopes, Comércio de Gêneros Alimentícios. Então, era o nome do teu pai? Luiz? Era o nome do meu pai. Então acho que ficou esse nome durante um tempo. Bem clássico, né? Ser o nome do proprietário, da família, isso, né? As pessoas conheciam como Supermercado Lopes, né? Pelo nosso sobrenome. E deixa eu só te cortar aqui para perguntar o nome do açougue do teu avô. Era muito conhecido? Tu não lembra? Lembro daí. Porque não também, né, naquela época do teu avô, os açougues eram muito conhecidos. Era na Rua eu ia São no Bento. açougue tal, um dos mais famosos, eu acho que era até na Rua 15, açougue Perner. Isso. Era muito, a minha tia fala do açougue Perner, era ali na frente do Tunga hoje. Eu não sei o nome do açougue dele, porque com a morte dele o açougue fechou. Porque minha foi avó, cedo, né? 32 anos. Minha avó tinha 29, com 6 filhos, um bebê de colo, né? Então, na época, provavelmente foi vendido, fechou, não lembro. E a pedreira do teu avô, tu lembra onde é que era? É onde eu nasci. Aquele terreno todo, as pedras foram extraídas dali? Sim, dali. E tem muita pedra, viu? Naquela região, tem muita pedra. Então, não à toa, mais ou menos por ali também é o nome da pedreira. Tanto que tem Morro da Pedreira que fica próximo, né? Se for olhar a geografia ali, acho que é uma sequência ali de pedras, pega todo aquele... onde dali o Portal da Saxônia, né? Isso ali tem muita pedra. Então, né? Entendi, por aí. Mas ali. E aí foi crescendo, Foi crescendo e em 2000, em 83, aliás, 84, nós tínhamos um cliente aqui na Itaipava Central que tinha um comércio que era nosso, comprava conosco um atacado e ele queria vender o supermercado. E o meu irmão que vendia para ele na época, um dos meus irmãos, chegou em casa, olha, tem um cliente lá na Itaipava Central que quer vender, eu acho que uma região boa, porque a gente não compra o mercado e tal. E na época a gente veio olhar, e de fato era interessante, e nós compramos. Era o supermercado Passolt, bem de frente à Vedax. Agora também não existe mais a Vedax. Sim. Do lado mas da ainda VEG tem ali a construção da Vedax. Isso. Na época também não era nem VEG, a VEG veio... Acho que quando a gente abriu lá em 84, a VEG começou. Porque era um outro nome, né? Se não me engano era CEMIG, alguma coisa parecida. E a VEG comprou essa parte de transformadores. Então foi mais ou menos na mesma época. E então, na época, eu vim tocar a loja da Itaipava Central. Sim. Eu tinha 22 anos. Recém-casado, recém-pai. Tinha uma filha de 9 meses. E eu vim para Itaipava Central para tocar. Eu e minha mãe na época, né? E aí tu se mudou para cá? Daí? Não. Continuou morando lá na Ponta Aguda? Exatamente. Vinha todo dia daí fazendo essa travessia aí. Todos os dias. E antes de tu continuar, eu também queria entender, cara, porque tu passou por um momento no Brasil que o supermercadista ficava louco, que foi a época da hiperinflação, né? Como é que foi isso, cara, da síndrome da etiquetadora, né? O tempo todo trocando... Era uma loucura. E quando você parava para pensar, na época não existia computador. Exato. Hoje é fácil, né? Hoje eu tenho tudo no sistema, digamos que a inflação vai subir 10%. Você calcula, bota lá, automaticamente. Era tudo calculado na mão. Cara. Calculava na mão e pegava a etiqueta, aquela, né? Etiquetadora. E era diversas etiquetadoras, eram caixas e caixas de etiqueta, de bobina, né? E era diário.
Nós chegamos a uma inflação de 80% ao mês. Senhor. 80% ao mês. O cara ficava zerado, se ele ficasse segurando, ele perdia o salário, né? É. E era engraçado, porque você comprava um produto no começo do mês por R$1, no mês seguinte já era R$1,80. Olha a loucura que é isso. Cara, exatamente. E durante o mês as coisas iam subindo, né? E naquela época eu me lembro que as pessoas ganhavam o pagamento, na época era dia 10, hoje é dia 5, né? Torravam Mas era tudo, dia né? 10, era bem emblemático, assim, né? As pessoas iam correndo para o supermercado, porque se deixasse para comprar no dia seguinte, já iam pagar muito mais caro. Exatamente. Então era uma correria maluca, né? E daí em 86 teve o famigerado Plano Cruzado. Sim, a troca os da moeda. fiscais do Sarney, né, que prendiam donos do mercado. Que teve que congelar valores. Congelamento de preço. Então você chegou no... Nesse ano, 86, eu saí do aluguel e a gente construiu a sede que eu tenho até hoje na Itopava Central. E a gente começou a construir em janeiro, foi quando começou mais ou menos o plano, e eu inaugurei dia 8 de dezembro. No final, para conseguir terminar a obra, foi um caos, porque não tinha mais cimento, não tinha tijolo, não tinha ferro. Por quê? Porque os preços congelados, não tinha produto. Né? A fábrica você comprava no fabricar, câmbio, comprava no câmbio negro. Estava tabelado, sei lá, em R$1 pagava 5, pagava 10. Para ter? Para ter. Né? Cara, que loucura. E no supermercado começou-se a fazer isso, daí vieram os fiscais de Sarney, que multavam, prendiam, fechavam loja, foi um caos, né? É verdade. E de fato que faltava mercadoria, as pessoas acabavam comprando no câmbio mesmo. Né? Boi não existia. Eu lembro que quando nós inauguramos a loja, que foi em dezembro, a minha estratégia de marketing na época foi a seguinte: não tinha carne para vender, porque o preço não permitia você comprar e vender. Mas eu comprei um caminhão de carne e vendi o preço da tabela. Tipo assim, eu paguei, vou falar tudo hipoteticamente aqui, que não lembro os valores, né? Mas eu paguei, digamos, R$10 o quilo da carne e vendi por 2, 3. Meu, que prejuízo. Então, o que a gente fez? A gente estipulou 2 quilos de carne por cliente, né? E foram assim 2 dias. Aquele caminhão de carne que eu comprei, 2 dias para vender. Era fila o dia todo. Lógico, tinha gente que ia voltar, porque não tinha como controlar, né? E foi uma baita estratégia de marketing, porque veio gente da cidade inteira, porque não tinha carne para vender. Os mercados não tinham. Você conseguia comprar carne em açougues clandestinos, em lugares totalmente clandestinos, porque oficialmente não podia vender, porque se você fosse pego vendendo acima da tabela, tu ia preso. Multado. Exatamente. E tal. Porra, foi uma época, talvez, né, eu estou há 40 e poucos anos no mercado aí, foi a época mais difícil. Eu imagino. Essa, com certeza... Por isso que eu gosto de conversar com pessoas, né, como tu, assim, que já passaram por muitas coisas, porque às vezes vem, e a gente sabe, a gente fica preocupado sempre com troca de governo e tudo mais, mas eu não vivi essa época, né? Eu sou de 91, mas eu já estudei tanto e já ouvi tanto dos meus pais, dos meus tios, assim, falando dessa época, que eu penso, cara, quem viveu isso aí sabe o que é sofrer no capital brasileiro, assim, né, cara, na economia brasileira. E lógico, né, hoje você não viveu isso, a maioria, né, as novas gerações não viveram, não sabe o que é uma inflação. Mas a gente já tem um know-how para isso, né, tanto que a pandemia ela trouxe um desarranjo mundial, né, de produção, inflação hoje nos Estados Unidos, na Europa, que nunca viram, e eles não sabem lidar com isso. Né? Nós, brasileiros, já sabemos. Foram forjados. Exatamente, então fica mais fácil para a gente. Né? Cara, e outra coisa também que eu acho interessante dessa época, né, que minha mãe e meus pais falam muito, é a questão da tal da caderneta, né? Então tu também tinha muito isso, caderneta, anotar para pagar no final do mês. Tu sabes que eu não tinha. Quando nós compramos o supermercado lá do Seu Passo, dele tinha. Ah, é? E eu acabei... Tu era ruim de crédito, então. Era ruim de crédito. A gente fazia cheque predatado. Cheque predatado não aceitava. Isso aceitava, né? Era muito comum. Sim. Mas a caderneta em si, alguns clientes ali a gente acabou deixando por um tempo, mas depois eu dei um prazo maior para liquidar, porque realmente era muito complicado, né? Eu imagino, né? Era complicado. Tipo, tinha, né? Sempre as pessoas que pagavam, mas tu... arriscar, né, cara, uma possível perda ali, né, financeira, um passivo ali. E até porque, né? Eu também tinha meus fornecedores, eu tinha que pagá-los, né, e também pagava com cheque predatado, né, muitas vezes dos próprios clientes, enfim, então era uma troca. E a caderneta não tinha isso. Exatamente. Naquela época, André, eu acho que até era mais fácil para confiar nas pessoas, né? Não existiam os meios de você consultar como tem hoje, né? Não tinha nada disso, era, né? No fio do bigode. Era no fio do bigode, né? Conhecer a pessoa, e eu, como eu tinha vindo lá pro bairro, não conhecia ninguém, né? A estratégia foi de fato corta, né? E a gente postava em atendimento, em preço, e de fato as pessoas aderiram, e no começo houve algumas reclamações, mas depois foi superado, né?
E daí o famoso cheque predatado, que existe ainda hoje, uma proporção muito menor, infinitamente menor, mas ainda existe. Mas em um momento, né, foi muito forte. Né? Cheque predatado e a própria, eu lembro assim dos caixas, né? Os caixas, eles não eram nem hoje é com aquela a esteira, né? Vai rolando, né? Na época não, era tipo de alumínio e tal, né? Tu colocava, ou de madeira e tal, colocava ali, tinha que ir empurrando, e o caixa tinha aquele visor verdinho, eu lembro ainda, né? E aí ia saindo a bobininha lá com aquela tripinha e tal, não tinha o cupom fiscal, né? Não, e até na época você digitava o valor, né? Sei lá, água custava R$1, digitava R$1. Isso, e aí ia somando. Tipo uma calculadora. Hoje surgiu o código de barra, daí com leitor, que hoje não digita mais nada. Né? Lê com o código de barra. Muito mais rápida, né? Mas evolução, né? Então... Sacola era ou era caixa? Na época, sacola não existia, plástica, era sacos de pardos, de papel. Como se fosse aquele saco de pão, só que maior, assim, né? Mais largo, ele era mais grosso, era mais largo, exatamente. E na época do açougue papel também... craft, que chama. Isso. E no açougue também enrolava a carne no açougue papel. Era um papel era um plástico. Era plástico, Primeiro não era papel. Passava no plástico, depois tinha um papel que embrulhava. Entendi. Com o passar do tempo veio um papel plastificado, então não precisava mais ter os dois, né? Era um só. Era um papel plastificado. Depois foi substituído pelo famoso saco plástico. Sim, né? Cara, essas coisas eu acho muito massa da evolução do mercado. Assim. E assim, até hoje tem uma polêmica muito grande em relação à sacola, né? Verdade. Que todo mundo diz que a sacola do supermercado é a vilã do meio que polui o ambiente. E eu digo que não. Para mim, a sacola plástica é menos vilã, porque todos reaproveitam ela. Né? É impressionante. Você passa aí nas ruas, você consegue ver as pessoas reaproveitam a sacolinha do supermercado para pôr o lixo. Exato. E as outras embalagens? Porque tudo que nós compramos vem em saco plástico. Vocês já perceberam isso? Sim. Tudo. Exato. Um pacote de biscoito vem plástico. E muitas vezes plástico dentro do plástico. Um pacote de arroz, um pacote de feijão, tudo, absolutamente tudo vem em plástico. E esse não é reaproveitado. Esse sim vai para o meio ambiente. E as pessoas acabam condenando a sacolinha. Para mim, a sacolinha é menos inofensiva, a mais inofensiva. Sim. Os outros itens sim que são... Tem uma certa, digamos, vou botar aqui entre aspas, uma certa hipocrisia, porque daí a pessoa fala assim, eu vou economizar a sacola aqui, vou trazer a minha sacola retornável e tudo mais, mas aí compra um fardinho de saco plástico para usar de lixo. Exatamente. Por que não usa a sacolinha do mercado, né? Assim, eu não cozinho, mas aos domingos, quando eu faço churrasco, eu fico impressionado com a quantidade de lixo que a gente produz. Exatamente. No churrasco, de casa, assim, com a família. É incrível, impressionante. Se nós pararmos para pensar, né? Eu acho, e é isso que eu acho que na minha visão tem que ser mudado, né? Essa consciência das pessoas evitarem estar comprando tanto essas embalagens, né? Se tivesse algo mais retornável, tentou-se aí em alguns lugares, mas é muito difícil, até pela comodidade, né? As pessoas também têm pressa, esse negócio de trazer, levar embalagem, a própria sacola retornável, né? Sim. A minha esposa, por exemplo, ela deixa dentro do carro sempre. A gente esquece também. Ela deixa dentro do carro. Ela chega em casa, já devolve para o carro para usar. Mas é uma questão de consciência. É uma questão de hábito, né? Que vai se criando também. E vai mas se que as pessoas na correria do dia a dia, né? Querem agilidade, querem pressa. Hoje, por exemplo, aqui em casa, a gente tem muito essa questão, né, do consumo consciente das coisas. A gente recicla, então é melhor. Aquele negócio, né? São aqueles R's, né? Então, assim, reduza, né? Então, se hoje, por exemplo, às vezes a gente vê até aquelas pessoas que ajudam no caixa ali a colocar, né? Cara, às vezes eles colocam 2, 3 itens, eu já vou lá, já encho mais, então eu tô reduzindo. Em vez de sair com 10 sacolas, eu já saio com 5, então eu tô reduzindo. Se eu não puder reduzir ao máximo, eu vou reciclar, né? Então, aqui tudo que é plástico, vidro, a gente recicla e tudo mais. E aí, a questão, por exemplo, do orgânico, eu sei que nem todo mundo consegue, mas a gente tem a composteira. Então, cara, a quantidade de sacola que eu deixo de emitir pro caminhão do lixo, porque eu consigo colocar casca, né? Cara, isso evita bastante, sabe? Então, de vez em quando a gente posta ali no nosso Instagram sobre a nossa composteira, tá cheio de minhoca lá, e daquilo ali vira um adubo orgânico muito bom para nossa hortinha, sabe? Vocês usam o sistema horta, isso é muito bacana. A gente faz, cara. E é impressionante, né? Aqui tem um ditado aí que o pessoal dizia, né? Que no Brasil tudo que se planta dá, né? E de fato, né? Se você pegar uma toalha de mesa,
mesa, que tem semente de goiaba, semente de mamão, e jogar no quintal, ele vai nascer. Independente de você plantar ou não, nasce. As coisas nascem muito fácil. Né? Então, as pessoas podiam aproveitar rico, um pouquinho mais, né? E principalmente na nossa região, aqui onde vocês moram, a Blumenau, do modo geral, tirando o centro, né? Tem muitas casas e todas têm um jardim, né? E assim, ó, num metro quadrado é impressionante que você consegue produzir. Exatamente. É incrível. Cara, eu vou te falar, a nossa casa aqui, ela tem 57 metros quadrados. É extremamente pequena, uma casa geminada, mas a gente tem 3 árvores plantadas no nosso... A gente tem um louro, um pé de limão siciliano e uma pitangueira. Olha que interessante. Então, cara, quem quer consegue. Tem gramado, sabe? Exatamente. Então é só uma questão, como tu falou, de prioridade, sabe? Se a gente priorizar isso, cara, leva um pouquinho mais de tempo, mas depois isso cria um hábito e aí a gente cultiva, sabe? Fazer hoje paredes verdes, né? Então a gente recentemente colocou vários vasinhos, cachepôs, assim, para fazer uma parede verde com temperinhos e tal. Então dá pra nasce fazer. Muito fácil, né? E nasce, exatamente, cara. É só cultivar e dá certo. Mesmo. E aí, então tu foi lá para Itopava Central. Itopava Central, em antigo 83, Passo. Antigo Passo, exatamente. Depois abrimos uma filial lá na própria República Argentina, ampliamos, na verdade, né, aquele lugar pequeno que eu falei. E como Lopes também. Quando a gente abriu na Itopava Central, a gente abriu já como Supermercado Central. Daí lá também virou Supermercado Central filial. Certo, né? Legal. Isso foi em 83, 85... Em 85 nós tínhamos o varejo, tínhamos o atacado também, que era forte, mas a gente fez uma cisão na família, então um ficou com o atacado, outro ficou com o supermercado e eu fiquei com o supermercado de Itopava Central e acabamos tirando a sociedade familiar. Sim, porque vocês eram o quê? Em 3 irmãos? Nós éramos em 5 irmãos. 5 irmãos. E uma irmã que já não trabalhava na empresa e os 4 homens trabalhávamos na empresa. Então nós separamos, eu fiquei na Itopava Central. Uma questão administrativa ou uma questão mesmo de família, como se costuma falar que é complicado trabalhar em família? É complicado, exatamente. Tem muitas ideias, não se encaixam e tal. Eu tinha uma linha de pensamento, meus irmãos tinham outra linha de pensamento e eu via que aquilo não tinha futuro, porque eu acho que a sociedade é interessante quando todos têm o mesmo objetivo, caminho para o mesmo, né? Com a mesma visão. A mesma visão. E nós não tínhamos isso, então foi por sugestão minha, inclusive, na época a gente fez a cisão das empresas. E foi isso, foi em 95. Né? Em 97 começou um movimento dos grandes players vir para a região. Certo. E principalmente players internacionais, como o Walmart, né? O Big veio depois, mas já tinha esse movimento. Carrefour já estava em alguns lugares do Brasil, enfim. E havia uma preocupação de nós, pequenos mercadistas, como é que nós vamos sobreviver nesse mercado cada vez mais competitivo. Então, nós temos uma ideia numa feira que aconteceu da CATS em Joinville. Um fornecedor ofereceu lá um produto que era o açúcar, mas para ter um preço bom tinha que comprar uma carreta. No meu caso, uma carreta de açúcar era muita coisa. Tipo, ia vender o ano todo. Assim. Eu não teria nem onde colocar uma carreta de açúcar, né? E nós tentamos lá, então, alguns pequenos mercados de Blumenau, nos juntamos em 5, na verdade, chegamos para a indústria e propusemos comprar 2 carretas em 5. E eles acabaram vendendo e a gente viu que isso foi bacana porque a gente conseguiu... Vocês tornaram um consórcio, né? Exato, né? Juntar pequenos supermercados que para conseguir um poder de barganha e já prevendo também essa questão de toda essa concorrência que viria, já tinha ouvido falar em centrais de negócio, em clube de compra, alguma coisa nesse sentido, ou uma cooperativa, digamos, e a gente começou então, a gente se uniu. Primeiramente, uma vez por mês a gente tinha uma reunião almoço, onde a gente trocava ideia, comprávamos algumas coisas, principalmente commodities, em conjunto. Isso era a nível Santa Catarina ou a nível Blumenau? Local, Blumenau. Legal. Daí começamos a convidar outros mercados da região, próximo, Indaial, Timbó, enfim. Gaspar. Em 2000, a gente criou a Aço Vale, a Associação dos Mercados Vale Itajaí, que era um grupo que se associava, né, e comprávamos em conjunto, tinha estratégia, fazíamos marketing em conjunto. Em 2002, nós criamos a Rede Top, né? Foi o primeiro governo Lula, e na época ele fez uma mini reforma fiscal que possibilitou a gente poder, de fato, criar uma bandeira, porque nós tínhamos sempre o problema da bitributação. Nessa associação a gente comprava, quando ia repassar para o associado, tinha bitributação. Entendi, pagava ali na entrada exato, e pagava de exatamente. Novo. Então, em 2000, com a mini reforma que foi feita, possibilitou a gente não ter bitributação na esfera federal. Na esfera estadual, a gente conseguiu um acordo com o governo do estado
um regime especial também que possibilitou a gente não ter bitributação. E em 2002, então, criamos a bandeira Rede Top. Nessas indas e vindas, foram mais ou menos, chegamos a ter 18 sócios, daí saíram, entravam, enfim. E aí tu estás falando 18 sócios da associação. Da Suvale, daí que já usava a bandeira Rede Top. Né? E depois, com o passar do tempo, a gente foi profissionalizando, fechamos a associação, não entra mais ninguém, só sai. Né? E hoje, para resumir, nós somos em 4 sócios apenas, né? Nós temos 26 lojas, espalhado por 14 municípios, que vai lá do litoral até o Alto Vale. E esses 4 sócios, então, estamos trabalhando para unificar e transformar toda a empresa numa SA. Olha só, cara. Resumindo, né? Fazendo um resumo muito rápido aí. Tu já fez o passado, presente e futuro. São já. 23 anos de história, né? Muita coisa aconteceu nesse período todo. O mercado mudou muito. Né? Acho que a pandemia ela trouxe uma mudança assim, gigantesca em termos de comportamento de compra, hábitos de consumo. O cliente está cada vez menos paciente, ele tem pressa. Surgiram muitos canais hoje, né, mapeados aí que o consumidor compra normalmente. Existem 7 canais. O que são esses canais? Né? Supermercado, atacado, mini mercado, loja vizinhança, loja de conveniência, açougue, padaria, são todos canais que hoje o consumidor compra em determinado momento do dia ou da semana dele. Né? Se ele está com pressa, ele vai numa conveniência, se ele tem tempo, ele vai num mercado maior e por aí vai. Então depende do momento do consumo e para que ele, de fato, ele está comprando aqueles produtos. Né? Então hoje a gente diz que o consumidor é cada vez mais infiel. É verdade. Né? Antigamente, normalmente as pessoas compravam uma empresa só, hoje não. Justamente por ter essas opções. E, como eu falei, depende do momento do dia, da pressa. Da conveniência, né? Exato. Né? Então, em todos os canais onde a pessoa... Deixa eu te perguntar, Paulo, da questão ali da... Então, tipo assim, tu foi vendo oportunidades e tu foi comprando, absorvendo certos mercados, né? Porque a gente conhece muito, por exemplo, da Rede Top, e aí eu queria até que tu explicasse como é que foi um pouco esse histórico do Amigão ali, que depois virou... aí virou Galegão e tal. Nós compramos o Galegão, né? Sim, Amigão era um outro grupo, também parecido com o nosso. Que era familiar né? Que também era meio que tipo uma associação. E depois algumas lojas fecharam e o Galegão... absorveu algumas lojas, né? E nós acabamos comprando em 2017, compramos o Galegão. 2019 compramos já tinha a Rede Top, mas aí compraram o Galegão e aumentou daí as unidades. Exatamente, né? Teve outros mercados, digamos, famosos assim que vocês compraram? O Zone, cara, que era Gaspar. Eu lembro, bem ali, vindo da praia ali, né? Bem naquele onde... Compramos algumas lojas, as lojas de Gaspar, ele tinha em outros lugares. Tinha Penha também? Tinha Penha, tinha Porto Belo, mas essas lojas fecharam todas. Tinha Balneário Camboriú, chegou a ter em Balneário Camboriú também, mas fechou. Sim, né? Legal. Enfim, é que nesse tempo todo, né, eu estou aí há 40 anos no supermercado. Muitas empresas fecharam, muitas empresas abriram, e acho que é um ciclo normal, né? Sim. Se nós olharmos a nível Brasil, isso acontece muito, muito recorrente, né? Em todos os segmentos. E está havendo cada vez mais uma concentração. Né? Muitas lojas se unindo, sendo vendidas, sendo compradas, enfim. Né? O mercado está se concentrando, assim como a gente vê esse movimento também em farmácias, né? As grandes redes. As grandes redes de mercado, as grandes redes de farmácia. Isso é normal do mercado. Aqui em Blumenau, Paulo, a gente tem então, vamos pegar algumas unidades, ver se a gente, né, fala de todas aqui próximas, até tu estava falando, né, tem da margem esquerda ali, né? Isso, bem pertinho aqui da Gustavo Zimmermann. Isso. A gente tem... Na Pedro Zimmermann. Na Pedro Zimmermann, exatamente. Na próxima da VEG, né? Isso, Anitta Garibaldi ali, né? Um pouco mais pra frente, que ali tem um concorrente. Isso, exato. Aí a gente tem na Francisco Valdic. Né? Aí depois tem no Tribes. Então a gente tá falando de 4. Tem na Escola Agrícola. Aí tu sabe que eu morei naquela rua ali da Escola Agrícola, na Dr. Hugo Straub ali. Tem um loteamento ali, atrás do Sedup, eu morei ali. Só que daí na época não tinha nem o Galegão, cara, ali era um terreno. Ali de vez em quando vinha um circo ali se instalar, um circo itinerante. Aquele terrenão, exatamente, E temos aí, ali, bonito pra caramba ali. Temos na General Osório. Temos na Velha Central. Certo. Né? E daí Belchior, que não é Blumenau, mas a gente considera Blumenau porque está do ladinho ali, né? É mais Blumenau do que mais Gaspar. Blumenau do que Gaspar, exatamente. Então, são essas lojas que nós temos em Blumenau. Depois a gente tem cidades, né? Pomerode, Indaial, Rio dos Cedros, Ibirama,
Presidente Getúlio e Lontras. Daí indo para o litoral, Gaspar, nós temos 5 lojas, Penha, 2 em Navegantes, 1 em Pissarras, 1 em São Francisco e 1 em Camboriú. Caramba, é muita coisa, cara. Coisa. E eu não consegui contar quantas são. 26. 26 lojas. 26 lojas. Que massa, cara, que massa. E, cara, como administrar isso tudo, né? Com certeza tens uma equipe muito boa, Hoje, né? nós temos 2.000 colaboradores. A nossa central, né, que eu chamo que é nosso CD, fica em Indaial. Sim. Ali próximo da Chibra, muito próximo da BR-470. Bem estratégico, né? Lá nós temos 360 colaboradores, então tudo é feito lá, né? Toda a parte administrativa, financeiro, compras, RH, marketing, é tudo lá. Lá nós temos também uma central de padaria, então boa parte dos produtos que nós vendemos na nossa padaria, que nós chamamos de Infinito Sabor, é produzido lá, é uma indústria mesmo de pães, panificação, que fica ao lado. A parte de FLV, que é frutas, verduras e legumes também, é tudo centralizado ali. E a parte de frios, nós temos um CD terceirizado lá em Itajaí, porque daí já é uma outra logística, caminhões refrigerados. Então nós temos tudo centralizado, né, que fazem diariamente essa distribuição para as 26 lojas. Cara, exato. Meu, cara. Somos vítimas diárias da BR-470. Vamos ver, né? Tomara aí que em breve a gente possa ter, né, um final feliz. O trecho de Gaspar até 101 já está ótimo. Está ótimo. Né? Agora, exatamente onde está o CD ali está horrível, né, cara? Em Indaial tá absurdo, é terrível. Não é Indaial, né? O trecho pior é Blumenau. Pega ali já no Celeiro do Vale, Badenfurt. Daí depois, quando chega lá em Indaial, lá já está bem adiantado, já um viaduto já está pronto, estão terminando o segundo. Óbvio, né, que não é no tempo que a gente espera. Sabe que vindo para cá eu me lembrei, eu falei que eu assumi a presidência da CDL em 2010. Em 2009, eu tive, na época que era o Ricardo Stodi, que era presidente da CIB, eu tive com ele em Brasília, porque na época o presidente, que era o Marcelino, não pôde ir. E nós fomos uma reunião com a bancada catarinense e com o ministro do Transporte para falar de BR-101 e BR-470. E a 101 na época já estava definida, não tinha mais muito o que fazer, já estava uma obra boa parte adiantada, mas a 470 não. 2009, nós estamos em 2023, 14 anos depois. Exatamente. Né? E a gente não Isso sabe já nem... era promessa de antes de 2009, né? Exato. E a gente não sabe nem quando vai acabar. Exatamente. Né? Porque o trecho mais complicado, onde vai exigir mais obra de arte, que eles chamam, que são as pontes, viadutos, está nesse trecho entre Gaspar e Blumenau, né? E Indaial, e é o que menos foi indenizado. Então a obra em Blumenau não está andando, é justamente por isso. Exato. Tem um trecho ainda que não houve indenizações, então, né, e não sabe nem quando que vai haver, então, e só pode mexer quando foi de fato indenizado. Exatamente, né? Não pode fazer nenhum tipo de projeto de execução em alguma, porque tu não sabe o que vai acontecer, né? E assim, eu fico pensando, né, quanto dinheiro parado, né? Quanto que se perde, porque você passa só caminhão, quantas cargas, né? Ficam horas e horas e horas ali parado. Isso é um custo. E quem é que está pagando esse custo? Né? Na verdade, é o consumidor final. Exatamente. Isso é colocado na conta. Exatamente. Né? E é uma pena. O famoso custo do Brasil, né? É, porque assim, Santa Catarina é um estado diferenciado. Né? Eu que viajo o Brasil todo aí, Santa Catarina é reverenciado em todos os lugares. O pessoal tem uma admiração grande por Santa Catarina. De fato, nós somos um estado diferenciado. A nossa economia, enfim. Porém, nós não temos infraestrutura. Se nós pararmos para pensar, nós temos a 101 que é duplicada, que já está também ultrapassada, né? Porque tem trechos aí que totalmente parados. E o resto do estado são poucas rodovias duplicadas. Pouquíssimas, né? Você pega aqui o Vale do Itajaí, onde passa boa parte da produção catarinense, passa por aqui para ir para os nossos portos. Você pega lá para o oeste, extremo oeste, não sei se vocês conhecem, eu tive a oportunidade de ir já de carro até São Miguel do Oeste, que é lá no extremo praticamente da Argentina. É uma coisa inacreditável. Né? E eu fico pensando, se hoje o estado é pujante, né? Imagina se nós tivéssemos infraestrutura, com estradas duplicadas, com ferrovias, né? Onde a gente pudesse escoar nossa produção com mais rapidez. Rapaz, ninguém segurava esse estado. Exatamente, cara. A gente, com as nossas dificuldades e pedra no sapato, a gente já consegue ser um estado extremamente competitivo, por tão pequeno que ele é geograficamente falando. Imagina se a gente tivesse, né? Essa infraestrutura, né? De escoar, né? Exatamente. Cara, a logística hoje realmente afeta muito, né? E isso a gente sofre diariamente, né, na nossa empresa, porque as mercadorias que vêm para a gente,
vem a maior parte do São Paulo, né, a grande maioria. Nós temos hoje, como eu falei, né, são 4 caminhões praticamente que vai todos os dias para a loja, um levando verdura, outro levando a parte de seca, a parte de pães, são caminhões diferentes, não é o mesmo caminhão. Sim. Então nós temos diversos caminhões transitando nessa rodovia complicada, que muitas vezes perde-se horas e horas, né? Podíamos até talvez ter menos caminhão circulando, porque eles podiam ir e voltar, muitas vezes não consegue. Né? Você pega esse trecho aqui da 470, tem dias que fica parado 3 horas. Olha isso. Né? Para chegar até no litoral, ou, enfim. Mas... E vocês devem também ter um sistema de roteirização ali, né, de acompanhar os caminhões, estão parados, está indo certinho, chegou, né, no horário previsto e tal. Essa totalmente questão de logística é legal, né? Super importante. A gente estava falando contigo no off, né, que a gente trabalhou na Senior e né, um dos produtos da Senior tem essa questão de soluções de logística e tal, então a gente conhece um pouco assim, e é muito interessante, né, tu consegue ver em tempo real ali o caminhão se deslocando, chegando, sabendo a velocidade, né, o motorista está andando certinho e tal, né? Todo esse monitoramento, essa isso para nós é uma segurança, né? Porque você consegue saber se de fato está na rota, se está entregando, se deu algum problema. E acontece, né? Acidentes, acontece ficar parado por causa de acidente, e às vezes o nosso caminhão acaba se envolvendo em acidentes também, que já aconteceu. Né? E como é que tem que agir muito rápido para lá, trocar carga, trocar motorista, enfim, né? Que muitas vezes são cargas perecíveis, né? E graças a Deus nós temos hoje a tecnologia, né? Você falou... No passado não tinha nada. Verdade. Hoje... O cara não chegou ainda, o que está acontecendo? Preciso fechar aqui, o que aconteceu? Eu ligava pro cara, o cara não atendia. É muito mais fácil tinha, né, celular, antes nem celular tinha. Nem celular tinha. Meu Deus, cara. Hoje é óbvio, né, que tudo isso, essa tecnologia ela tem um custo, mas facilitou muito a nossa vida. É importante, né? Hoje ela é indispensável, né? Sim. E ainda o varejo, né, diferentemente de uma indústria, eu fui visitar há 2 semanas atrás uma fábrica de panetone em Curitiba. Eu fiquei muito impressionado porque o ser humano não toca a mão em nada, praticamente, nada. É todo robotizado, né? O que eles fazem lá, a equipe ela fica acompanhando para ver se não tem, porque às vezes, né, ali na sequência tranca, um produto, enfim. Mas eles não colocam a mão em nada. O produto, só operando, a matéria-prima entra aqui e sai lá embaladinha. Lá só pega quando já está embalado e bota na caixa. Né? Mas durante todo o processo de fabricação é totalmente automatizado. Eu visitei também em uma oportunidade uma fábrica da Tramontina. Essa que fabrica, eles têm diversas unidades. Eu visitei a que fabrica aquelas panelas de fundo triplo, de inox. Totalmente robotizado, eu fiquei impressionado. Também, o homem não coloca a mão em absolutamente nada, somente no final tinha lá 2 senhoras pegando a panela, botando num saco plástico, botando na caixa para ir para a expedição. Todo o resto, toda a solda, tudo robotizado. Né? Mas no varejo isso não é possível. Hoje a gente tem ali o self-checkout, que a pessoa pode se auto-atender, mas de um modo geral depende muito de mão de obra. Mas né? não tem em todas as unidades, né? Em quais unidades que tem o self-checkout? Não sabia. Nós temos lá na Escola Agrícola, agora a gente vai implantar em outras, né? Legal. Temos lá em Rio dos Cedros, temos lá em Lontras, também tem. A gente vai implantar agora em todas as lojas. Que também é aquela questão, né, Paulo? É um investimento alto, né, e tal, mas a gente já consegue perceber que as pessoas querem fazer esse autoatendimento, né? Parece que é um pouco mais rápido, assim, né? É que não depende, não precisa ficar na fila, e tem pessoas que não querem conversar, não querem se autoatender. Né? Eu sou um que, onde eu vou, né, quando eu estou assim fora, que eu vou comprar uma água, quando estou no hotel, eu sempre procuro passar no self-checkout, porque não tem atrito, não fica na fila, né? Papum é ali, muito tranquilo, é muito tranquilo. Embora, né? Mas de um modo geral, nós dependemos muito do ser humano, né? Na padaria, no açougue, não tem como robotizar, né? Pelo menos por enquanto não tem. No futuro acredito que até vai ter, mas... Na padaria 100% atendimento no balcão, porque tem alguns mercados que tem também o autoatendimento ali, né? Que pode pegar... Nós temos as duas modalidades, né? Eu gosto muito, e eu brinco, né, que a gente é barriga no balcão, né, que é aquele atendimento das pessoas atendendo. Eu até como consumidor eu prefiro. Né? Nós temos loja com autoatendimento. As pessoas gostam também, né? Mas eu acho que nada substitui esse calor humano, né? É a conversa, é oferecer o produto, exatamente. Aquele que tu fala assim, tu quer mais do escurinho ou o pãozinho mais branquinho? Isso. Que é um diferencial. Exatamente. Né? É o diferencial. Hoje, o que diferencia um supermercado de outro, na minha opinião, as pessoas perguntam, você acha que tem espaço para todo mundo? Que a concorrência está cada vez mais forte, e eu acho que tem espaço sim, né, para quem sabe trabalhar. E um dos diferenciais é justamente isso, é o atendimento. Né, porque as pessoas cada vez mais querem experiência.
Acho que nós somos assim, né? Sim. E a pandemia trouxe muito da automação, de comprar pela internet, mas o ser humano ele precisa estar junto com outro ser humano. Né? Ele não foi criado para viver numa ilha, né? E a gente vê no supermercado assim, algumas pessoas que passam horas. É uma terapia. Né? A Joyce gosta muito, eu fujo. Eu mas também. A Joyce ama. Ela falou que ela volta ao tempo de infância. Aquele É negócio dos pais irem final de semana, fazer a compra do mês, ela ficar pendurada no carrinho, enchendo o saco para comprar salgadinho e bolacha recheada. E ela se diverte, cara. Mas e tem muita gente assim. Né? Então, para algumas pessoas é uma terapia. Mas é aquilo que eu falei, depende do momento do dia, da pressa. E você tem que ter, também entender esse momento do consumidor, né? Tem horas que ele quer bater papo, tem horas que ele não quer, que ele quer ser atendido muito rápido, ele quer ir logo embora. E nós temos que estar a equipe preparada para esse consumidor, para esse momento do consumidor, né? E para poder proporcionar essa experiência. Porque se você olhar, Coca-Cola vai comprar em todos os lugares. É commodity, né? É commodity. O que diferencia de uma loja A ou B? Até o próprio preço hoje, ele está muito... Não existe uma diferença. Muito grande. Vai ter uma loja de conveniência. Até outro dia eu achei interessante, né? Porque a gente vê que um dos segmentos que cresce muito é a conveniência de posto de gasolina. Sim. Impressionante como vem crescendo. E eu estava abastecendo o carro e estava na fila de espera para pagar. Um café que eu vendo a R$14, R$14,90 na nossa loja, era R$25. O mesmo café. Né? Tem pessoas que compram. Por quê? Pela conveniência. Tá ali... Putz, esqueci, tá ali. O café em casa acabou. Tá na mão, ele vai comprar. Exatamente. Mas é aquele momento. Né? Por isso que eu digo que tem espaço para todo mundo. Tu sabe uma coisa, só fazendo um parênteses, cara, já que tu falou do posto de gasolina, da conveniência, uma coisa que para mim eu vejo como uma certa canibalização é o aplicativo, porque eu nunca mais entrei na conveniência, porque eu vou lá, abro o aplicativo, né, digito o código da bomba e aí já debita direto no meu cartão de crédito. E para mim, como eu detesto ir no mercado, enfrentar fila, aquela coisa toda, então já também não gosto de ir para conveniência, já não vou. E eu sei que para os postos de combustível eles não ganham na bomba no preço do combustível, né? Eles ganham na conveniência. E aí eu não entendo como é que eles fizeram esse negócio do aplicativo, que para mim é bom que continue, né? Que permaneça, porque para mim é uma conveniência mesmo. Acho que fideliza, porque eu só vou hoje em dia nos postos que tem o aplicativo ali, né? E isso foi uma mudança muito interessante, porque eu não frequentava naquele posto lá, eu era o que estava mais próximo lá, eu via, agora está na hora de abastecer, o próximo eu entrava, né? Mas eu não entendo por que desse negócio da conveniência. Assim, mas é justamente para poder proporcionar para o cliente. Tem gente que gosta de ser atendido e tem gente que não gosta, que é o teu caso, né? Então, quantos por cento não gostam de ser atendidos? Né? Mas mesmo assim, mesmo que você faça pelo aplicativo, mas de repente, eu quero comprar uma água, estou com sede, quero comprar um biscoito, quero comprar quero tomar um café. Isso não impede da gente ir. É que antes era meio que obrigatório. Ou tu pagava com dinheiro ali pro frentista, ele fazia a troca para ti, que daí eu também já preferia, se é 50-50, não queria nem que ele fizesse o troco, né? Eu queria me mandar embora, né? Ou ir lá, antes era obrigatório. Hoje eu tenho realmente a opção, eu posso pagar ali pelo aplicativo, mas e acontece direto, porque como eu falei, um dos nossos patrocinadores, a Lavô, fica anexa em 2 postos de combustível, né? E aí a gente fica lá lavando a roupa, porque de novo do self-checkout, né, do autoatendimento, a gente gosta muito desse formato de consumo. Mas aí, tipo, enquanto a roupa tá lavando lá, a gente vai na conveniência, compra um pãozinho de queijo quentinho, um chocolatinho e tal. Então, realmente, é bacana. E pode ver, outro dia eu fui para Rio do Sul, passei num posto aqui em Apiúna, me chamou a atenção, um posto gigante. Uma conveniência gigante, muito maior do que onde passam as bombas de conveniência. Porque lá tem restaurante, vende de tudo. Exatamente. Né? E é impressionante o movimento que tem. Exato, tá sempre, né? Tá sempre rodando, cheio, né? Sempre cheio. E se você for nos postos que tem uma conveniência boa, eles estão sempre cheios. O cara vai comprar uma cerveja, vai comprar um cigarro, vai comprar uma bala, vai tomar um café. Sim, exato. Tem pãozinho, tem até brinquedo, cara. É isso mesmo. Loucura, né? É isso mesmo. Tu falou ali do Panetone, da indústria Panetone. Vocês fizeram e já deve ter isso há bastante tempo, né? A campanha Panetone do Bem, né? Isso acontece no final do ano, ali na época do Natal. Isso. E uma parte da receita ali é doada para instituições filantrópicas, né? Esse ano a gente fez
para o ano passado, né? Final do ano passado, fui para as casas de abrigo de terceira idade, né? Foram, se não me engano, 75 mil panetones e nós doamos R$2 por panetone. Né? Legal. Então 150 mil. Porra. Foram diversas, né, nas cidades onde está inserido, né, uma parceria com as próprias prefeituras para escolher qual entidade que seja séria e tal. Isso já é feito há bastante tempo e nós temos no mês de agosto, ou setembro, agora não tenho bem a data, mas é o Sonho Feliz, que daí a gente doa para papai. É R$1 por um sonho, cada sonho vendido. Também é uma ação muito bacana, então a gente escolhe as APAIs das cidades também onde nós estamos inseridos. Parabéns também pela campanha, cara. Muito bem legal. Isso ajuda muito, né? Eu fui por um período conselheiro da PAI. Eu não conhecia o trabalho da PAI e vim conhecer quando fui conselheiro. A PAI de Blumenau. A PAI de Blumenau. Eles fazem um trabalho incrível. Eu tenho um irmão com síndrome de Down, então a minha infância toda foi dentro da PAI. Assim, tinha muitos eventos, muitas competições esportivas que eles fomentam muito isso, né? Muita ocupação, né? Fazem um trabalho incrível, né? Eu me lembro que a primeira reunião que eu fui foi uma prestação de contas. No final eu falei assim, olha, acho que o governo tinha obrigação de chegar ao final do mês e perguntar assim, a PAI de Blumenau, quanto é que custou esse mês, né? O trabalho que vocês fizeram, X, e devia fazer um cheque para bancar, e não é assim que acontece, né? O governo federal, o estadual dá alguma ajuda, a prefeitura ajuda de alguma forma, mas de um modo geral muito ajuda da própria comunidade. Exato, muita doação, pedágio, né, que ajuda bastante. Mas... E é um trabalho incrível. Eu me lembro quando eu conheci a PAI pela primeira vez, eu fui contratar uma pessoa que tinha uma deficiência, ela não estava na PAI, e o caminho para poder registrá-la teria que passar pelo crivo de um profissional da PAI. E eu fui lá para conhecer. Aliás, não, ele frequentava a PAI. E eu fui lá para conhecer. E como eu não conheci, né, ignorância minha, eu achei que ia chegar lá e encontrar igual uma escola, né? Você vai, as crianças estão correndo, uma bagunça. Cheguei lá, um silêncio. Eu pensei, caramba, será que eu cheguei num dia que não tem aula, né? E a PAI de Blumenau, tu conhece, é grande. E eu perguntei para a psicóloga que me atendeu, disse, não tem atividade hoje? Eles têm. Nossa, mas que silêncio, eles sabem que é que eu vou te mostrar. Nós fomos de sala em sala. Várias oficinas, tem tapeçaria, artesanato, brinquedos. E não coloco muitas crianças juntos, porque não tem como, né? Tem que dar atenção, é praticamente um profissional quase que para cada criança. Né? E eu achei um trabalho incrível ali, a gente na época contratamos o rapaz, depois, como eu falei, eu vim ser conselheiro, então... de conhecer um pouquinho mais e ajudar um pouco mais, mas é de fato um trabalho incrível, né? Por coincidência, cara, tu falando agora, eu lembrei que o meu irmão trabalhou no Top de Penha. Meu irmão trabalhou por muito tempo no Top de Penha, cara. Esse que tem... Ele tem síndrome de Down, ele era a maior alegria, cara, ele ir porque daí ele estudava de manhã, daí ele, né, tomava banho, almoçava, se arrumava para ir para trabalhar, cara, porque ele sempre gostou muito dessa, tipo, independência, dessa vida de adulto mesmo, né? E aí, cara, era uma alegria muito grande. Cara, ele voltava e ele falava dos clientes que ele tinha atendido, porque daí legal, ele botava na sacola e levava até o estacionamento, até o porta-mala do cliente. Às vezes ele, tipo, dava uma brigada com o cliente, tipo assim, esse aqui tu deixou muito aqui perto da outra vaga e tal. Então ele cuidava um pouco de estacionamento, é uma figura, cara. Legal esse trabalho aí. E eles trabalham de forma bem bacana, né? São muito responsáveis. Responsáveis. Enfim, eu acho que nós temos alguns na empresa, né? Nós temos 2.000 colaboradores, então tem alguns e todos assim trabalham super bem. Que legal, cara, que massa mesmo, assim. E uma outra coisa que eu vejo assim importante, que já que a gente está falando do segmento de supermercado, que eu acho que o cliente hoje não abre mão, é estacionamento, né? Isso é uma coisa que vocês têm que olhar o tempo todo, né? Abrir uma nova unidade, tem que ter estacionamento, né? Não adianta ter um ponto bom se não tiver estacionamento. A não ser que haja uma região bastante condensada de moradias que as pessoas vão a pé. Né? Principalmente de prédios, né? Porque a casa não tem como... né? Mas o estacionamento hoje é fundamental. O ponto tem que ser bom, mas sem estacionamento. E hoje uma exigência cada vez maior de estacionamento coberto também, né? Por causa do calor, por causa do sol, chuva, né? Enfim. Mas é uma necessidade que hoje tem que ter. Né? Isso, o mercado sem estacionamento, de fato, isso sempre foi assim, né? Não consegue sobreviver, não. Caramba. E aí, então, a gente falou também, assim, do self-checkout, que vocês vão querer implantar em outras unidades também, né? Sim. E também dá para comprar pelo aplicativo. Dá. Que também é uma inovação, né? Uma inovação. Na verdade, a gente chama de CRM,
porque com isso a gente consegue conhecer melhor o hábito do cliente. Né? Isso aí é tipo assim, não é só a venda pela venda, existe toda uma inteligência por trás, vocês estão colhendo dados. Exatamente, porque isso é muito massa. André e Joyce, vocês não têm filhos? Não, ainda não. Adianta fazer para você uma promoção de fralda? Exatamente, claro que não. Né? Adianta fazer uma promoção de cerveja para quem não toma cerveja? Exato. Ou de vinho para quem não toma vinho? Então, com CRM, você consegue fazer ações diferenciadas. Totalmente personalizadas. Personalizado. Óbvio, né? Que eu não vou fazer exclusivamente para o André, mas um nicho de consumidores que tem um hábito parecido com o André. São grupos, né? Grupos, exatamente. Então você consegue fazer de uma forma muito mais assertiva uma promoção para aquele tipo de cliente. Bacana, né? Cara. Obviamente isso aí é uma tecnologia, CRM, mas é incrível. O que a gente consegue extrair de dados. Imagina. E hoje é uma parceria muito grande com a indústria, né? Hoje dizem que dados é o novo petróleo, né? Exatamente. E a indústria valoriza muito isso, porque ela quer conhecer o consumidor, né? Sempre teve uma preocupação aí muito grande que a indústria muitas vezes está vendendo direto para o consumidor final. Mas ela não consegue. Pega um país do tamanho do Brasil, não tem como você citar aqui um exemplo né, esporádico, uma Coca-Cola atender todos os clientes do Brasil. Ela pode talvez em algum nicho em São Paulo atender um outro, mas ela não quer vender direto para o consumidor. Ela quer, na verdade, saber o hábito do consumidor. E quando a gente faz essas parcerias, né, eu tendo os dados e fornecendo esses dados para a indústria, para que também ela seja mais assertiva. Isso. Né, diminua custos, se torne mais competitiva. Exatamente. Então, isso é muito interessante. Tem meio que uma engenharia reversa, né? Pô, eu começo a entender e fazer projeções de que o meu público aqui com essas 26 lojas, são 26, né? 26. Consome X de Coca-Cola por mês. Então eu mando isso aí para a fábrica já começa também a fazer uma projeção, em vez dela fazer de repente o dobro que ela ia fazer e ia ficar em estoque, e a gente sabe que estoque é dinheiro parado, ela vai conseguir ficar... E tem toda a parte de perdas, né? Porque... Por incrível que pareça, a Coca-Cola vence. E a Coca-Cola Zero, ela tem um prazo de validade muito curto. São 90 dias. Então você imagina, depende de onde a fábrica está. Olha o tamanho do Brasil. Exato. Até chegar na ponta do consumidor final, muitas vezes o produto já chega quase vencendo. E venceu, vai embora, vai para o lixo. É perda. Né? Então a indústria também ela se preocupa com isso. Ela, quanto mais assertiva ela for também na produção, né? Não adianta de nada eu querer ofertar uma Coca-Cola Zero se o cliente lá não compra Coca-Cola Zero. Então, eu acho que o Paulo pegou o nosso negócio lá do aplicativo, porque ele pegou exatamente o produto que a gente mais consome, Coca-Cola Zero. Cara. E a gente é fãzaço daquele packzinho com as mini coquinhas, porque daí dá exatamente para refeição pra gente também. Uma dose, né? Exatamente. Dá menos de um copo assim, cara, que é só pra refeição ali, porque também, né, um casal aqui toma 2 litros, né? Então vai ficar sem gás, aquele negócio todo, né? Ou tu se obriga a tomar, né? Então a gente é fãzaço de Coca Zero. E não sabia disso, é interessante saber que ela tem um prazo de validade menor do que a normal. Hoje tudo tem prazo de validade, né? De produto de limpeza, é impressionante. Tudo tem prazo de validade. Algumas coisas com prazo maior, outras com prazo menor. Eu tenho uma curiosidade. Na pandemia, no dia 18 foi o decreto, né? 18 de março, né? De 21. O governador, eu estava em Florianópolis na época, na sede da CATS, o governador nos chamou para conversar porque eu estava fazendo decreto. Nós chegamos lá, tipo, 3 da tarde. Nunca me esqueço, o governador Moisés perguntou para mim assim, presidente da CATS, né? Qual é o prazo de estoque de um supermercado? Disse o governador, depende bastante. Pode chegar a 90 dias de um supermercado muito grande, mas esses 90 dias de prazo de estoque tá alguns produtos uma semana, outros 2, outros 120, que é o caso de bazar, eletro, né? Mas de um modo geral, o que gira rápido, um estoque dá para 10 dias, 15 dias. Isso falando em grandes mercados. Mas como a maioria dos mercados catarinenses são pequenos, é uma semana, governador, às vezes nem isso, né? Muitas vezes o pequeno comerciante se abastece todos os dias. Pô, ele regalou o olho, porque no decreto dele, ele ia proibir transitar caminhão. Eles iam fechar as fronteiras para caminhão. Vocês imaginam o caos. Meu Deus. Né? Porque na época foi um momento de muita incerteza. E achava-se que a pandemia ia acabar em 15 dias. Exatamente. Durou 2 anos, né? Exato. Imagina se nesse decreto dele proibisse transitar caminhão. O caos que seria. Exatamente. Né? Já foi um caos, né? E aí foi um caos muito maior. Porque as pessoas em casa, não podendo se abastecer. Exatamente. Né? E daí aqui eu quero abrir um parênteses, né? Porque eu acho que o setor supermercadista
Ele foi, assim, eu acho que um guerreiro na pandemia, porque existia todo um protocolo de segurança que nós criamos. A CATS, na época, nós criamos um protocolo, ele tinha 16 páginas. Só para ter uma ideia, algumas cidades pediram para usar o nosso protocolo. Olha, cidades menores, né? Porque ele era muito rígido. Né? E eu me lembro que nós aqui em Santa Catarina tivemos muito pouco problema. Comparado com o resto do Brasil. Teve lugar que... Tem uma cidade da Bahia que ela obrigava alguns mercados de um bairro a fechar uma semana, outra semana fechava outro bairro. O que ela fazia com isso? Deslogava as pessoas de um bairro para outro, que era muito pior. Ô Paulo, mas sabe que aí, pegando esse teu exemplo dessa cidade da Bahia, teve uma situação parecida aqui, né, na região, que foi diminuir o horário. Aí também se concentrou. Olha, o horário. O nosso prefeito na época, o Mário, ele nos chamou, ele queria que nós trabalhássemos 24 horas por dia, porque ele entendia que se abríssemos 24 horas não haveria o aglomero. O problema é que a gente não tinha como, porque não tinha ônibus, certo? As pessoas não tinham nem como muito transitar, quem dependia de ônibus. A gente pagava van, pagávamos Uber, porque para as pessoas poderem ir e voltar para o trabalho. E era difícil também, né? As pessoas também tinham, nossos colaboradores tinham medo também de ficar muito tempo exposto, né? Mas aqui não houve restrição nenhuma, houve restrição de limitação. Nós chegamos a ter 50% da capacidade, e alguns foram poucos meses. A cidade mais restritiva que eu lembro foi Joinville, chegou a 30%, mas em termos de horário, algumas cidades quiseram reduzir o horário, até reduziram, muito poucas. A maioria queria que abrisse 6 da manhã, enfim, mas nós tínhamos a dificuldade, como eu falei, do próprio transporte pessoal. Mas, de um modo geral, Santa Catarina foi muito tranquilo. Por quê? Desde o início, o governo estadual ele montou uma equipe de trabalho. Nós participamos muitas vezes como convidados para discutir os assuntos. Então, houve uma interação muito grande e as coisas aconteceram muito bem. Diferentemente de outros lugares, teve lugar que proibiram de vender bazar, elétrico, tinha que colocar uma lona preta na prateleira. Estacionamento, olha o absurdo. Tinha que botar um carro sim, um carro não. Desde quando que carro, né? Porque para não aproximar os carros. Então, coisas assim absurdas que houveram, né? Santa Catarina, isso porque, como eu era presidente da CATS, a gente tinha reunião semanal da Abras, conversando com todos os companheiros do Brasil inteiro, cada estado tinha um presidente, e cada um trazia os seus relatos, suas dificuldades. Eu vi que Santa Catarina, de fato, foi o estado que mais trabalhou bem a pandemia. Não teve problema. Porque as pessoas precisavam se alimentar, precisavam ir no supermercado, com todo o receio. Com todo de primeira necessidade. Né? A gente que está acostumado aqui com enchente, o que acontece com o Blumenauense quando tem previsão de enchente? Lota os supermercados, né? Eu não sei porquê, daí eu até queria saber de ti, por que o Blumenauense compra tanto papel higiênico, né, cara? Porque isso aí vira uma piada. Meu Deus, cara, tu vai no mercado, é água mineral e papel higiênico. Meu Deus do céu. Não sei porquê. Mas acho que não é só uma realidade de Blumenau, não, viu? E é isso, né? Então, assim, é item de primeira necessidade. As pessoas precisam muito, né? Porque antigamente as pessoas cultivavam, né? Tinha galinha em casa, porco em casa, então tinha meio que uma subsistência, meio, né? uma autossuficiência, né? Hoje em dia a gente é totalmente dependente dos mercados. Mas tem pessoas que exageram, né? Os 3 primeiros dias ali da pandemia, se vocês lembram, né? Foi um absurdo. Né? Falta coisa, né? Eu lembro que eu estava, como eu falei, eu estava em Florianópolis, teve decreto, eu vim embora no dia seguinte, porque o hotel que eu estava fechou, eu fui obrigado a vir embora, e passei 2 dias dando entrevista, né, via online, que foi uma coisa que a gente aprendeu também, que até então nunca tinha feito, sempre era presencial. Eu dei entrevista para muitas rádios, TV, quase todos os dias, né, justamente para falar do problema, porque existia um boato que ia faltar produto, né, e houve também um movimento muito forte por parte do governo federal, se vocês lembrarem disso, né, para que não faltasse produto, justamente, né, para que o produto chegasse nos supermercados, né, houve um empenho muito grande do governo na época para que isso acontecesse. A Abras teve uma interação muito grande do governo federal, com o Ministério da Agricultura, enfim, foi feita uma parceria para justamente evitar que houvesse o desabastecimento, porque se houvesse o desabastecimento seria o caos, né, porque as pessoas... Aquela agonia da doença e o que seria você ficar saudável, comer bem. Imagina faltar comida. Então, houve, né, no começo teve aquela
movimentação muito grande, depois foi se acomodando, as pessoas foram... E muito legal saber que o governo do estado chamou quem entende do assunto, quem entende como é que funciona a dinâmica da coisa para entender, né? Isso é muito importante hoje do governante, ele estender o ouvido, né? E prestar atenção no que aquele segmento tem a dizer, né? Chamar cada segmento e entender como é que funciona para... Da mesma forma aqui em Blumenau, quando o prefeito também tinha alguma coisa, ele chamava, né? Nós chamamos um grupo, né? Então íamos lá e conversávamos, trocávamos ideia. E eu sempre, em todos os lugares, quando a gente tinha assim, uma cidade querendo fazer algo mais restritivo, a CATS ia e falar com o prefeito. E a primeira coisa que a gente mostrava para eles assim, olha quantas pessoas desse mercado, porque os prefeitos tinham a quantidade de pessoas que eram contaminadas, de onde vinham e tudo mais, né? Nós tivemos muito poucos colaboradores contaminados. Eu me lembro que houve 2 supermercados em Florianópolis que foram fechados pela vigilância porque houve uma contaminação assim, tipo de 10 colaboradores. Aí os caras, né, também no começo, lá interditavam o supermercado, mas foram 2 casos só. De um modo geral, nossos colaboradores se infectaram muito pouco mesmo. Né? Lembra que a gente colocou uma barreira nos caixas? Aquele acrílico. Aquele acrílico, né? Sim. Aqui não foi obrigado. Não. Ninguém mandou nós fazermos. A gente fez porque a gente entendeu que estaríamos protegendo o nosso trabalhador, operador de caixa, ficava o dia inteiro ali sentado, atendendo as pessoas e podia se contaminar. Né? Então nós criamos aqueles protocolos todos e passamos, acho que, muito bem. E eu enalteço muito, né, porque de fato eu acho que esses mercados foram o melhor exemplo que foi dado para o Brasil, além da área de saúde, obviamente, né, que esses sim. Né, foram os grandes guerreiros, mas até pela essencialidade do nosso setor, né, acho que a gente, juntamente com toda a área de saúde, acho que a gente desempenhou um bom papel aí durante a pandemia, foi super importante, né, para um momento que, de incerteza, ninguém sabia o que ia acontecer. De amanhã, né? Cada dia era uma novidade, exatamente. Era uma nova... nem lembro como é que era o nome, tipo como se fosse uma portaria nova, né? Sim, todos os dias, né? Foi um grande desafio. Quando eu assumi a presença da CATS, eu peguei a greve dos caminhoneiros, que também foi uma dificuldade tremenda. Ficou marcado, né? Faltou mercadoria, foi um caos. E foi bem quando eu assumi. E eu terminei meu mandato na pandemia. Então, assim, foram 2 momentos bem críticos. De novo, né? Te forjou bastante. Mas, de novo, de muito aprendizado. Exatamente, muito... Chegasse a ser presidente da Abras, não? Não, hoje eu sou um dos vice-presidentes. Dos vice-presidentes? Que legal, cara. Porque daí é a Associação Brasileira de Supermercadistas. Brasileira. Que massa, cara. E uma curiosidade que eu tenho bastante, assim, porque na administração a gente fala um pouco sobre marketing e tal, né? E aí geralmente vem o assunto supermercado, né? É verdade esse negócio assim que os supermercados colocam alguns itens na frente para chamar atenção? Por exemplo, assim, eu coloco o carvão barato, mas a cerveja eu coloco, digamos, um pouco mais... Agora, ele não vai entregar, né, o ouro dele, né? Mas tem esse negócio, assim, essas estratégias... Tu fizesse marketing, né? E o marketing é isso, né? É você, como é que eu faço para o cliente na minha loja? Tem N lojas nesse mercado, né? Obviamente que a gente já falou aqui, tem toda essa questão do atendimento, mas o preço, ele ainda é um diferencial, né? E é uma promoção bacana, leva as pessoas. Sim. Né? Aquilo que a pessoa tem vontade de comprar, tem desejo de comprar, muitas vezes não pode, mas com preço atrativo ela acaba comprando, então acho que isso são estratégias de marketing. Principalmente aquele senhor aposentado que pega lá o tabloidezinho lá e fica circulando. Né? E às vezes ele pega de 3 ou 4 e ele vai nos 3 ou 4, né? Ele nem faz a conta que está gastando gasolina, que está gastando ali gasolina, mas ele quer aqueles produtos baratos. Tem tempo, né? Tem tempo. Mas assim, André, não dá mais, hoje você não engana mais o cliente, né? E como eu falei, quem baliza o preço é o próprio mercado. Não adianta eu querer, já que a gente fez tanta propaganda aqui para a Coca-Cola, né, depois nós vamos cobrar os royalties lá. Não adianta eu querer vender uma Coca-Cola a R$5 se o mercado vender a 4. Exatamente, ele simplesmente ninguém vai pagar. Exclui. Exatamente. Sai então fora. Hoje quem faz o preço é o mercado. E o consumidor sabe disso, porque ele está antenado, hoje ainda mais agora com os aplicativos, com a internet, ele consulta muito fácil. Exatamente, então não tem como, né? E de fato, quando você faz uma promoção, tem que ser uma promoção que atrai para ele comprar aquela promoção, óbvio. E ele estando lá, ele vai levar outras coisas. Mas não que você vai majorar o preço das outras coisas, porque não vai vender. Perfeito, né? É assim que funciona. No passado, talvez essa verdade eu acho que era mais de antigamente. Hoje não assim. mais. Hoje não mais. Aí tem aquele famoso, né, aquela famosa estratégia de tu passar no caixa rápido ou nos próprios caixas e ter um monte de coisinha ali de chocolatinho, porque enquanto o cara tá esperando, um Kinder Ovinho aqui, um chocolatinho, um Trident. É a conveniência, né? É a conveniência. É a compra por impulso.
impulso, né? Compra por impulso. Na verdade, tem sim, muita né? coisa, né? Porque o ser humano ele é cheio de gatilhos, assim, que tu sabendo explorar um negócio absurdo, né? E aí entra o marketing, funciona, né? exato. E aí entra o marketing para analisar tudo isso. Exato. E esse aplicativo, né, que nós falamos ele antes do CRM, justamente ele te possibilita isso, né? O que o André e a Joyce gostam de comprar. Exato. E quando entrar na loja, as promoções têm que vir na tua mão, ó, né? Você gosta de tomar cerveja X, ó, Isso, cerveja tá X está em promoção, tal, né? Tem esse negócio também da visibilidade, tipo, mas aí eu acho que tem muito também de uma negociação com as marcas daí, né? Então, tipo assim, tu faz uma ponto extra. Não sei se é ponto extra, mas eu digo assim, nas gôndolas mesmo, normais, assim, né? Tu entra num corredor e tal, mas aqueles que estão mais aos olhos... É o que mais vende. É o que mais vende sem daí. Dúvida, sem dúvida. Tá. E esses espaços, obviamente, que se negocia com o fornecedor, assim como os pontos extras, né? Pontos extras seria, tipo, no ponto na de cabeça gôndola, uma ponta de gôndola que a gente chama, ou no próprio corredor. Faz uma ilha, né? Isso, exato. Aí também isso é negociado porque tipo, tá chamando a atenção você, ali. Enquanto consumidor vai passando pelos corredores, viu uma pilha daquela, um produto promocional, não estava no teu escopo comprar aquele produto, mas pô, olha aí, o preço tá bacana, acaba comprando, né? Pô, que legal. E o consumidor, nós seres humanos somos muito visuais, né? Exatamente. Eu sempre digo que o consumidor compra com os olhos. Né? Quem é que não... Eu me lembro, eu nunca gostei muito de doce, mas aos domingos, quando a gente não abria o mercado, domingo, lá no passado, quando eu casei, aos domingos eu ia numa padaria na Ponta Aguda comprar alguma coisa pro café da tarde. E eu não gostava de bolo, mas a minha mulher pedia, vai lá, compra isso e aquilo. Eu trazia um monte de coisa, porque comprava com os olhos. Exatamente. Né? E o consumidor é assim. O ser humano é assim. Eu sempre digo na padaria, o cara sai de casa para comprar o pão. O que ele vai levar além do pão vai depender de como está exposto, de como vai ser ofertado. Verdade, né? Exatamente. O consumidor é assim. Tem uma outra coisa assim que eu lembro da época de faculdade, assim, que se falava que o relógio o mercado não tem relógio para o consumidor não ver passar o tempo, assim, porque se ele vê ali, meu Deus, já é 5h30, preciso ir. Então é bom que o consumidor perca tempo, assim, ele não tenha tempo. Eu acho que relógio talvez até tivesse, mas hoje está aqui, né? Tá no hoje celular, em dia tá né? todo mundo, né? Eu até uso relógio, mas é mais por um hábito porque eu olho muito mais no celular para ver as horas do que... Então, hoje eu acho que são muitos conceitos de antigamente, assim, né? Mas eu sempre reparei assim, realmente esse mercado não tem relógio, deve estar obedecendo alguma estratégia do marketing, assim, né? Cara, tem muita coisa legal. E tem a música, né? A música ambiente. Diz que é uma música que é muito acelerada, a pessoa fica com pressa de ir embora. Exato. Uma música mais calma te deixa mais tranquilo para comprar com mais vontade. Exato. Tem tudo isso. Tem o negócio de comprar com fome, daí tu compra muito mais, né? E tal. Não, sem dúvida. Cara, que louco. As cores, né? A luminosidade, a cor da parede, tudo isso influencia. É verdade. Né? Até que ponto que de fato influencia, não sei, mas essas psicologias são muito usadas. Quando você escolhe a cor de uma parede, a luminosidade de um balcão. A própria questão vocês têm um nome específico, agora eu não lembro, mas é tipo assim, a alocação dos produtos, né? Existe assim, tipo, na entrada precisa ser tal coisa, e aí nos subsequentes, né? E aí tem que ser meio que um complemento de outras coisas. A gente chama de zona fria, zona quente dentro da loja, porque a intenção é fazer com que o consumidor transite em todas as gôndolas, em todas as áreas do supermercado. Quando você concentra tudo a zona quente que a gente chama, né? Num ponto só, a zona fria, o cliente nem vai. Então, o segredo ali é você criar zonas quentes em diversas áreas para a pessoa transitar. Total do mercado, exato. Não sei se vocês usam isso, mas existe uma tecnologia de câmeras que consegue detectar essas zonas assim, aonde que tem mais circulação. Nós não usamos não. Mas já ouviu falar? Sim. Tem quem use. Na verdade, assim, todos os dias, André, é impressionante como a gente recebe empresas oferecendo algum tipo de tecnologia. Só que é tanta coisa, cara, se você for colocar tudo, sabe, não tem nem espaço para tanta informação, né? E o que a gente diz é o seguinte, né, que para o consumidor, quando ele entra numa loja, tem que ser muito sem atrito. Né? Ninguém quer atrito, né? Você quer ir lá, quer comprar, quer pagar, quer ir embora sem se incomodar com nada. O nosso dia a dia ali, os bastidores é muito complexo. Envolve, na nossa empresa nós devemos ter quase 30 sistemas. Que se conectam entre si para poder proporcionar tudo aquilo. Né? Mas o cliente não pode perceber isso.
Né? E toda essa tecnologia, bastidores, né? tem um monte de gente trabalhando por trás de fazer com que tudo isso se conecte, de fato, converse, ofereça, né? Uma experiência positiva. Experiência positiva para o consumidor. Mas o consumidor não pode perceber isso. Exatamente. E às vezes o básico bem feito esse é o grande segredo. Né? É que eu digo, todos os dias tem gente querer vender coisa milagrosa. Mas, cara, ainda o básico bem feito é o que dá resultado. Não adianta você querer inventar um monte de coisa e não fazer o básico. Tinha uma história, né? Antigamente, eu não sei qual era o produto. Eu vou usar aqui... o churros, né? O vendedor de churros. Daí o cara vendia muitos churros, né? Daí, ele criou a família toda vendendo churros. Ele foi envelhecendo, daí ele conseguiu pagar uma faculdade pro filho. Daí o filho começou a dar pitaco pro pai. Mas por que o senhor não coloca isso aqui na sua barraca de churros, não sei o quê? Não, mas meu filho estudou, né? Então acho que eu vou obedecer ele, né? Ele começou a implantar um monte de coisa que o filho dele... mas faz isso, tira aquilo ali, aumenta o preço, não sei o que lá. No final o cara não tava vendendo mais churros nenhum, cara. Quebrou. Quebrou, exatamente, né? O cara formou o filho em... De um modo geral, né? A gente sai da faculdade com um monte de ideia, né? Mas nem sempre é aplicável, depende do segmento, depende da época, do negócio, depende da época. São muitos fatores, né? Eu acho que a teoria era muito boa, né? E você tem que saber usar essa teoria junto na prática. Mas não quer dizer que o que está escrito no livro vai acontecer. Está escrito sobre pedra, né? Exatamente. Então a gente tem que se inspirar. Sim. Né? E eu fiz faculdade já um pouco mais adulto e foi muito legal porque eu conseguia conciliar minha prática com a faculdade. Sim, né? Acredito até que enriqueceu os colegas, né? Sim. Porque tu tinha isso aí, né? Sim. Que massa. Eu fiz... Fizesse faculdade de administração. Sim. E fiz na FURB de manhã, com uma gurizada, eu tinha na época já 36, acho 38 anos, uma gurizada de 20 anos. E foi legal porque, de fato, eles apelavam muito para mim, Paulo, o que tu acha? Claro. Né? Os próprios professores. Sim. Eu achava muito interessante, Paulo, o que tu acha? Tá legal essa linha? Porque... A voz da experiência sempre é importante. Porque assim, uma coisa é você pegar alguém que não conhece nada e passar um monte de teoria, mas, e a prática se mostra diferente, né? E quando você consegue conciliar a teoria com a prática, é muito legal. Verdade. O exemplo que tu desses aí dos churros, o cara trouxe um monte de inovação, mas que ele não olhava o dia a dia ali do cliente, o que o cliente gostava, implementou um monte de coisa que ele aprendeu na faculdade, mas que não surtiu efeito para aquele negócio. Quebrou o negócio do pai. Perfumaria, né? Exatamente. E não agregou nada, pelo contrário. Né? Tu falou do relógio aí, eu vi que é um Garmin, tu corre? Corro. Então... E corre quantos... Não, eu já corri mais. Hoje eu corri menos. Ontem eu corri 6 km, por exemplo. Tá bom, né? Tá bom. Por um final de semana, por um domingo, tá ótimo. De Páscoa. Exatamente, já queimou os ovos sim, e tudo. Sim. Mas, cara, é um hobby que tu tens aí também de... Isso. E desestressa, né? Porque eu acredito que o teu trabalho, assim, é muita responsabilidade. Em algum momento tu perguntasse isso, né? É muita responsabilidade, né? 2.000 colaboradores e, enfim, são decisões que tem que ser tomadas o tempo todo, né, que impactam na vida de um monte de gente. Então, realmente é muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo é bastante gratificante também, né? Porque olhando o histórico, emprego, né? Olhando o histórico lá, eu contei um pouquinho aqui de como começou. Porra, né? Você, quando você para hoje e olha para trás, quanta coisa foi construída. Exatamente. Né? Quantas pessoas passaram pelas nossas mãos, assim, até como a gente treinou muita gente, né? Eu sempre brincava, a minha loja de Itapuã Central era do lado da VEG. E a gente admitia funcionário com 14 anos, hoje é menor aprendiz, né? Daí com 16 que é efetiva, e a VEG só pegava colaborador com 18 anos. Então o pessoal entrava comigo com 14, quando estava no 18 estava bom, eles iam para a VEG. Eu sempre brincava assim, quando o RH chegava lá, trabalhei com o Paulinho, pode vir, nem fazia teste. Já era o selo de qualidade. Não tava, né? Por outro lado, eu acho bacana porque hoje eu vejo um monte de ex-colaboradores meus que hoje já são empresários também, empreenderam. Isso é legal, né? Com certeza. Porque passaram pela nossa empresa, ajudaram a construir também, né? Nós não chegamos aqui sozinhos, se chegamos até aqui foi graças a um monte de gente que trabalhou conosco, que trabalha ainda hoje, né? Eu sempre ressalto muito isso, que sozinho você não faz nada. Exatamente. Faz por um tempo, né? Mas exato, depois tu precisa de mais braços. Mais braços, exatamente. Então, muita gente boa, a nossa região é uma região muito boa de mão de obra, né? Hoje tem uma deficiência porque nós temos praticamente em pleno emprego. Exatamente. Né? A indústria é muito forte na região como um todo, isso também é positivo, né? Porque gera uma mão de obra mais qualificada. Exatamente. Né? Então, tudo isso faz parte. E eu né, vejo assim a questão, né? Pô, tu gera muito emprego, isso aí é muito importante, né? Roda a economia por uma grande rede que tu tens.
as pessoas, né? Porque como a gente já falou várias vezes aqui, um item de necessidade, né? Então, como é importante, e tu, né, instalou as unidades nos bairros, isso é muito importante. A gente falou sobre essa descentralização, né? Sim. O quanto que isso gera de conveniência, de conforto, os próprios bairros se valorizam, né? Quando tu vai vender uma casa, um apartamento, é perto de farmácia, mercado, isso sempre eleva o valor do imóvel. Tu sabes que nós temos uma loja em Pissarras, e eu estava em São Paulo 2 semanas atrás, num evento, e a gente foi jantar na casa de um amigo nosso lá. Estava eu, aqui de Santa Catarina, e tinha mais 2 supermercadistas do Paraná. E conversando com eles, um deles tem uma loja, tem um apartamento do lado da minha loja ali, da nossa loja em Pissarras, né? E ele falou, cara, como eu adoro aquele supermercado. Ele é dono do supermercado. Eu só desço do prédio, eu estou dentro do supermercado. Que coisa boa você morar perto do supermercado, verdade, né? É muito bom. E é interessante porque o condomínio, ele está numa rua e o supermercado está noutra. Assim, é uma quadra, né? Sim. E o condomínio fez uma saída pro supermercado. Tipo exclusiva, assim. Pô, que massa. Que tem alguns condomínios que tem, tipo, aquele market dentro, né? Assim, aquela conveniência 24 horas ali, né? Mas ali não, é para um supermercado, não é um mercadinho. E é uma facilidade, né? Verdade. Você tá do lado do... Ele falou, como é bom morar do lado do supermercado. Bom demais. Que provavelmente lá na cidade onde ele tem as lojas dele, não mora perto do supermercado. Normalmente mora longe, então. Exatamente. Que é o meu caso também. Sim. E tu tava fazendo essa retrospectiva, assim, eu imagino... teus irmãos não continuaram o que eles fizeram. Não. Eles devem estar falando assim, porra, o Paulo estava certo na visão dele. São escolhas, né, André? Escolhas, cara. Escolhas, então faz parte. Faz parte, mas que massa, cara, que a tua visão tava certa, assim. E vejo que tu é um cara humilde, assim, um cara que foi crescendo e se manteve, né, nessa humildade, simplicidade. Tem que ser, né? Assim, eu sempre digo, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Exato. Né? Hoje a gente está numa posição, amanhã pode não estar mais. E eu lembro sempre de um exemplo de um amigo meu, que era diretor de RH de uma grande empresa em Blumenau, que fechou. E ele ele passou por aquela fase de demitir um monte de gente, até que ele também foi demitido. E começou de cima para baixo. Ele começou a demitir gerentes, né? E ele teve que demitir uma pessoa que era... par dele, meio que par dele no mesmo setor dele, de RH. E tempos depois ele foi para a rua também, e ele foi para o mercado buscar emprego. E aquele cara que ele demitiu, ele contratou ele na outra empresa. Ele estava na posição dele como gerente naquela outra empresa, né? E quando ele disse que ele viu assim, o cara disse, não, cara, tu fizesse aquilo que tinha que ser feito. Na época você era responsável e tinha que fazer, né? Mas é como você faz. Exatamente. Né? Por isso que eu digo, você nunca sabe o dia de amanhã, né? Então hoje a gente está numa posição, amanhã pode não estar mais. Exatamente. As coisas mudam muito rápido, o mundo gira muito rápido, né? Então eu acho que manter humildade, eu acho que é importante para tudo. Eu acho que essência, eu acho que é um pouquinho também de educação, um pouquinho da, né? As boas relações, né? Exatamente. E pra gente ir aí finalizando, né? Pô, já deu um papo legal, né? Agora tu olhou o relógio, eu até ia te perguntar se te fazia ideia, porque não parece, né? Não Uma hora e meia que a gente tá aqui conversando, né? Como passa rápido. Passa muito rápido. Mas o que tu vê? Tu falou já que o mercado tem pra todo mundo, mas cara, que boom que é esse desses atacarejo, né? Cara, tá em plena construção, tem um aqui pertinho, né? Vai abrir mais um, vai né? abrir mais um. Cara, o que assim, é isso? André, eu vejo, né? O que eu vejo como futuro a gente chama de atacarejo. Atacado, atacarejo, né? Por quê? Porque é um termo brasileiro, tá? Atacado com varejo, né? Virou atacarejo. E se nós olharmos, a gente dizia que ainda no Brasil ainda tem os atacarejos raiz, né? Que ele não tem muito serviço, ele não tem açougue, ele não tem padaria. O que a gente percebe... Cada vez mais os atacarejos estão se aproximando do varejo. Então estão criando padaria, açougue, ou seja, é um supermercado. Qual é a diferença? É o porta-pallet, o estoque está ali na própria loja, mas já se aproximou muito do próprio varejo. E em Santa Catarina também é um diferencial. Se você for para outros lugares do Brasil, alguns lugares ainda tem desse atacarejo mais raiz, né? Mas em Santa Catarina os atacados são diferenciados, são mais gourmetizados, com muito serviço, exatamente. E está muito próximo do varejo. Então, cada vez mais está se aproximando e eu vejo que no futuro muito próximo a figura do atacarejo vai deixar de existir. É mais ou menos o movimento dos hipermercados. Hipermercados no Brasil não existe mais. Né? Os poucos que tem
né, estão desaparecendo. Foi um movimento que teve muito forte, que também era, digamos, um atacarejo do passado, e foi se aproximando cada vez mais do varejo, e no fim ficou a mesma coisa. O hipermercado, aí tu me corrige se eu estiver errado, mas como consumidor eu imagino que o hipermercado ele tem um mix de produto muito maior. Muito maior, né? uma loja muito maior. Exatamente. Que né? hoje... automotivo, tudo, né? Um monte de coisa assim. né? Vende, ainda nós temos alguns cases, né? Vende pneu, vende óleo, vende tudo, né? Mas o cliente também não quer mais ir nessas lojas enormes que pede horas e horas, né? Exatamente. Então hoje até também pela dificuldade de próprio montar lojas grandes, não tem mais espaço. Uma cidade pequena você encontra, mas agora uma cidade grande, né, os espaços estão cada vez mais caros, mais difíceis, então eu acho que um dos segmentos que mais cresce são lojas pequenas mesmo, né? Mais de bairro, de aproximação, proximidade que a gente chama. E né? especialistas também, né? Então, tipo, hoje tu tens uma confiança maior, digamos, numa borracharia, num auto center, né, para comprar um pneu, tô falando, né, do que tu ir ali no mercado, tá, mas não tem um consultor para me dizer, esse aqui a marca é assim, porque é assado, isso aqui... Daqui a pouquinho você compra errado, o barato custa caro. Exatamente, né? Então acho que tem muito dessa concepção também, né? Tem sim. E eu acho que também o varejo foi um pouco também pro atacado, porque as promoções também são um pouco parecidas. Porque antes tu ia no atacarejo, tu tinha lá, a partir de 3 o valor fica X. E aí tu já começa a ver isso nos varejos mesmo, né? Comprando 3 potes de não sei o que lá. Da mesma forma como também o próprio atacarejo começou a vender unitário. Porque nem sempre o cara quer levar 3. Isso, né? Isso aí. Então, por isso tá que muito parecido. Tá né? muito parecido. Tá muito parecido. Cara, até a rede do Angeloni, né? Vai abrir um atacarejo ali na fonte, né? Sim. Cara, e vai ser a primeira, né, de Santa Catarina. Primeira vai deles, ser o piloto ali, né? E é uma rede assim que a gente... difícil de digamos assim... De perceber um reposicionamento, né? Vai virar superar e tudo mais, assim, que interessante, né? E tu conversa com esses caras, né? Porque também fazem parte faz parte, né? Eu acho que talvez eles estejam entrando um pouquinho tarde, mas é um movimento que está existindo. Sim. Né? Com certeza fizeram estudos, né? Então estão embasados, né? Com certeza. Mas é interessante. E a RedeTop vai continuar crescendo aí, já estão mais unidades mapeadas. Nós estamos mapeando algumas unidades para esse ano que vem, ainda não posso... Sim. Meio que segredo de Estado. Não vira como é que é a especulação. sim, né? Mas a gente tem projeção de abrir lojas esse ano que vem, e um projeto de crescimento mesmo. Né? Onde couber uma loja da RedeTop, a gente fala muito em proximidade, a gente tem de ser próximo, então a gente pretende abrir algumas lojas ainda na região. Eu não sei se o slogan continua a rede da gente. Pai, já mudou, Meu, cara, eu lembro de tanta propaganda na TV que tinha, e era RedeTop, a rede da gente. Eu adoro o slogan, cara. E tu falasse uma coisa do marketing, né? Então a gente muda, de tempos em tempos acaba mudando de agência, e cada agência que vem traz algo novo, né? Mas eu também gostava muito da rede da gente. Pra mim ficou assim, né? Tu vê que eu não sei quanto tempo faz que deixou de ter, mas pra mim permaneceu, assim, até a cantiga, assim, né? Isso fica na cabeça das pessoas, né? Fica, cara. E também é um dos papéis do marketing, né? Exatamente. Fazer o brand, né? Fazer ali a fixação de marca, né? É aquela história, né? Que você sai de casa, onde é que eu vou comprar? Exato. Né? Qual que é o primeiro que vem na tua cabeça? Exatamente. Top of mind. Isso essas aí. coisas, né? É bem isso. A gente tem 2 perguntas pra gente, então, finalizar o papo. Eu acho que uma é uma mensagem, outra uma pergunta, né, Joyce? Quer fazer ali? A gente abriu uma caixinha no Instagram, então se você quiser, né, ter o seu nome aqui, enfim, participar desse papo aí, sempre que a gente abre a caixinha no Instagram com 24 horas de antecedência da gravação do nosso papo. Então sempre participe lá pelo Instagram, tá? A nossa gravação acontece na segunda-feira à noite, então, né, domingo ali, no final do dia, já está disponível a caixinha do convidado da semana, tá? Então sempre participe, que a sua pergunta será sempre lida aqui, sempre com o seu nome. E eu ia falar mais alguma coisa, mas agora esqueci. Deixa eu ler a mensagem aqui do Paul Gionei. Sim. Desejar sempre muito sucesso para este grande empresário. Você conhece ele? Gionei. Gionei, conheço. É um seguidor nosso aí, de vez em quando. Meu amigo, ele é corretor, né? Não sei, agora não sei. A foto dele tá de fora, não sei se de Paris ou não sei, parece que tá... Tô passeando. Tá passeando, viajando aí. Mas de vez em quando ele comenta com a gente. Um amigo bacana, sim. Que legal. Obrigado, Gionei. Forte abraço aí. E a Silvana Silveira, ela perguntou sobre o mercado do Belchior. Ela comentou aqui algumas coisas que acontecem lá em relação à organização.
E aí, até uma pergunta assim em relação à padronização. Existe um processo padrão para todas as lojas? Nós estamos padronizando. Inclusive, essa loja do Biochó, ela vai passar por reforma. Né? Como os nossos prédios, a maior parte eles são locados, eu dependo muito do proprietário. Sim. Né? E lá, especificamente, a gente fez um acordo com a proprietária. Eles tinham um restaurante que atrapalhava o estacionamento. Então, agora desmancharam. A gente vai passar por uma reforma grande naquela loja. A Silvana, se ela estiver nos ouvindo aí, assistindo, né? Ela vai ficar pronto. A gente vai fazer uma mudança bem bacana lá. Eu tenho certeza que ela vai gostar. É um prédio antigo, que foi emendado, né? Enfim, a gente alugou. Essa era uma loja que era do Galegão. E tá no nosso... A gente está reformando a loja da Fortaleza também. E aquela loja também vai passar por reforma. Vai ficar muito bacana, tá? Então, tá feito. E nada melhor que o dono falar, né, cara? Que bom. Aí, show, é isso, né? Era isso, Paulo, cara, muito massa ter conversado contigo, que papo, a gente, né, nunca se conhecia, né, a gente não se conhecia, a gente nunca tinha trocado uma ideia, mas foi muito legal te conhecer, foi um papo fluido, leve, como a gente gosta de conversar, cara. Legal, André, da mesma forma, como eu falei, eu dei muita entrevista, mas tudo com tempo, né, tudo muito rápido, é muito bacana esse bate-papo, gostei pra caramba também. Legal, cara. Parabéns pra vocês, né, e é o tipo de informação que é levada para um público que não tinha acesso a esse tipo de informação. Né? Então, acho que é um trabalho diferenciado que vocês fazem e o mais bacana de tudo, né, porque a pessoa consegue ouvir e ver a hora que ela escolher. Exatamente, cara. Eu acho que isso é fundamental. Eu ouço muito podcast no carro, porque eu fico, às vezes fica uma hora no trânsito. Exato. Falamos da 470, né? Melhor momento. É o momento que você tem para, né, para se atualizar, para ouvir aquilo que você quer ouvir e não tem tempo, enfim. Né? Eu acho que é um trabalho muito bacana. Em vez de passar raiva no trânsito, assim, ouve um podcast e tal, a cabeça tá... Fica mais leve, né? Exatamente, passa mais rápido. Não adianta se estressar e passa rápido mesmo, quando você acaba, né? Tu deve, né, tu falou que consome podcast... tu deve se sentir parte da conversa, porque eu ouço outros podcasts assim e eu fico como se eu tivesse parte da mesa, assim, porque muitas vezes o que o cara pergunta é o que eu queria perguntar e ele fala o que ele comenta, sabe? Então as pessoas a vontade se sentem muito que dá de poder, se tivesse um canal para entrar, para poder participar da conversa, ainda mais, né? É muito legal. Que legal, cara, eu fico muito feliz. Eu agradeço a oportunidade, quem me convidou, né, o primeiro Indicou. contato foi com o Evald, que citasse aqui um amigo querido. Que massa. Né, eu admiro muito o trabalho deles, a empresa deles também, tenho uma admiração grande por ele. E quando ele me convidou, eu disse, Paulo, posso indicar? Eu disse, claro que pode, é super bacana, né? E para mim está sendo um prazer conhecer vocês também. Legal. Num bairro que, né, eu não moro aqui, mas eu convivo muito há 40 anos, né? É verdade. Eu me sinto muito mais um cidadão da Itapau Central de onde eu moro, porque onde eu moro eu só durmo, né? Praticamente. Então é muito bacana conhecer vocês e poder ter esse bate-papo aqui com vocês. Cara, que massa. Tá? Eu desejo ainda mais sucesso, cara, porque merece, tá? Um cara de visão, de futuro mesmo. E pra gente registrar, né, esse momento aqui, eu quero te entregar aqui o nosso boné do Blumencast, que é feito aqui pela nossa grande parceira NZ Caps. Então, até se o Paulo quiser fazer aí pra galera da Rede Top, tá? Eles fazem a partir de uma unidade personalizado aqui. E é tão personalizado que a gente fez questão de colocar aqui, ó, a cidade de Santa Catarina, depois de Palhoça. Que legal. E, bom, já que ele corre, né, cara, coloca aí o boné numa corrida aí, cara, e se proteja desse sol que é forte aí de Blumenau. Isso aí é pra ti. Opa, aí sim. Lembrar da gente aí, cara. E mais uma vez, cara, te agradecer aí. Foi um papo fantástico, tá, Paulo? Adorei junto. Também. Pode me convidar outras vezes. Com certeza. Tá com certeza, que eu acho que tem muita história ainda pra gente conversar. E principalmente quando ele inaugurar as próximas lojas aí, né? Contar um pouco mais aí. Legal. Mas, cara, eu fiquei muito feliz porque deu pra... tirar muitas dúvidas, é isso que eu digo, o consumidor ele tem muita curiosidade, eu mesmo quando eu não entro só como consumidor, eu penso, por que disso, por que daquilo, por que isso aqui tá aqui, por que isso aqui tá lá, e tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê. Exato. E é muito legal alguém que vive há mais de 40 anos esse segmento poder dizer isso aqui pra gente, então eu tenho certeza que quem tá nos assistindo e tá nos ouvindo vai entrar de uma forma diferente no supermercado na próxima vez que for. Legal. Muito legal. Então, agradecer muito aí vocês que nos acompanharam. Vou pedir para vocês mais uma vez, se inscrevam no canal. A gente pede isso porque é muito importante. A gente precisa fortalecer aí o Blumencast, que é o podcast de Blumenau, o podcast que traz pessoas marcantes aqui da nossa cidade, que honra as pessoas que constroem a economia aqui da nossa cidade. Então, se inscreva, ative as notificações lá. E deixa um comentário, deixa também o teu like
e compartilha esse episódio aí para que mais pessoas possam se inspirar, né, na vida, no empreendedorismo aí, possam entender um pouco mais das curiosidades do segmento aí supermercadista. Tenho certeza que vai interessar muitas pessoas e a gente se vê aí na próxima semana, no próximo episódio 169 do Blumencast. Fiquem todos com Deus e até lá. Tchau!